Ora, boa tarde, seus ouvintes. Depois das entrevistas aos candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Vozela, temos hoje connosco os mesmos candidatos que têm a oportunidade de debaterem frente a frente as suas ideias e programas eleitorais. E assim temos a presença nos nossos estúdios o Sr. Paulino Martins, pelo CDS-PP, o Sr. Engenheiro Rui de Ladeira, do PPD-PSD, Eduardo Beloto, da CDU, e o Dr. António Menezes, do Partido Socialista. Primeiro que tudo, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Antes de iniciarmos o debate, eu ia apresentar aqui alguns dados sobre o Concelho de Vozela, meia dúzia de elementos. A Vozela é um concelho que tem meia área de 194 km², é constituído por 9 freguesias, dentre as quais 3 uniões, tem uma população residente em 2016 de 9.982 pessoas, em 2011 eram 11.864, portanto houve um decréscimo de 1.882 pessoas. O número de eleitores é 9.511 e daqui a razão baixou dos 10.000, a razão pela qual o próximo órgão autárquico, a Câmara Municipal, vai passar a ter apenas 5 elementos em vez dos atuais 7. O número de desempregados inscritos em 2016 era de 6,1%, o poder de compra per capita em 2013 de 65,8%, o número de idosos por 100 jovens em 2016 263,5%, em 2001 era de 148,8%, e nas últimas eleições autárquicas os resultados eleitorais foram os seguintes: o PPD-PSD teve 49,3%, 4 eleitos, o PS 38,6%, 3 eleitos, o Bloco de Esquerda, que desta vez não concorre, teve 3,3%, o CDS-PP 2,67% e a CDU 1,13%. A taxa de abstenção foi de 33,3%. Ora, de acordo com o sorteio que previamente feito aqui no estúdio, será o Dr. Paulino Martins a iniciar este debate. Doutor, eu colocava para iniciar uma questão que tornava extensiva a todos os restantes candidatos e que é assim muito breve. E qual é atualmente, doutor, o grande problema do Concelho de Vozela? Boa tarde a todos. Gostava de cumprimentar os meus colegas e amigos. Não os chamo adversários porque os conheço todos pessoalmente e na verdade, quero agradecer à Adel Lafões a oportunidade que dão a este debate, especialmente para debater os problemas de Vozela e do Concelho, que é propício e é isso que serve este período de pré-refeição eleitoral e de campanha. Respondendo à sua pergunta, acho que o maior problema do Concelho de Vozela é realmente a demografia. Não temos conseguido ter políticas sustentáveis para reter, ou pelo menos para atrair gente mais jovem por um lado e para garantir que exista um futuro mais propício para a gente, ou para as pessoas de idade que temos no Concelho. Penso que é o maior desafio que todos nós temos que responder aos eleitores do Concelho de Vozela, é quais são as soluções que queremos para que o Concelho de Vozela se mantenha e um dia mais tarde, por este problema demográfico que estamos a atravessar, infelizmente não é só o Concelho de Vozela, mas da região de Lafões é o que tem maior expressão, não tenhamos que deixar de ter uma ideia do Concelho de Vozela e seja um dia abrangido por outros concelhos. Não vai a uma medida economicista que o venha. Portanto, esse é o nosso maior desafio, é um conjunto de propostas que o CDS-PP também se propõe apresentar para estas eleições e é a maior preocupação que nós consideramos que devemos dar emergência para a resolução imediata. Engenheiro Rui Ladeira, certamente que este é um problema que também me preocupa, mas é o problema principal, se não só entender. Muito boa tarde a todos, queria cumprimentar os colegas também concorrem ao município de Vozela, o Dr. António Menezes, o Dr. Paulino, que foi meu colega e amigo de longa data, e também o Eduardo Beloto, o facto de também refletirem e apresentarem projetos para o Concelho de Vozela. Claro está, e estamos todos de acordo, que o problema demográfico de Vozela, da região e do país, é um problema gravíssimo que todos somos confrontados e todos somos poucos para contribuir para responder a este problema. A demografia verificada e separada em censos de 2011, o único concelho do distrito de Viseu que aumentou a população foi Viseu, o concelho de Viseu.
Foi o único que aumentou a população. As questões da percentagem na nossa região demográfica do envelhecimento populacional não é a maior das região de Lafões em Vozela. Mas isso também pouco nos serve, o que nos interessa é efetivamente haver políticas e estratégias para poder inverter ou pelo menos minimizar este impacto. Naturalmente consideramos e considero que as políticas têm que ser verticalizadas, têm que ser de cima para baixo, aliás é um ponto europeu, como sabem, e Portugal em particular. E tem que haver aqui políticas integradas de natalidade e de apoio à família para poder inverter e aumentar a natalidade nos nossos concelhos, em particular estes que tendem para o interior profundo. E a situação é tanto mais grave quando caminhamos para esse interior. O que temos feito, e estamos em exercício de funções, como sabem, é tentar criar políticas para a família, políticas de proximidade para criar comodidade e, em particular, emprego, porque havendo emprego, as pessoas fixam-se ou têm rendimentos para poder criar alguma estabilidade e, por sua vez, também conseguir, ao fim e ao cabo, estabilizarem-se no nosso concelho, e é isso que estamos feito. Ouvi e vi nos últimos dias alguns dados estatísticos que não são corretos e queria esclarecê-los para que fique claro relativamente ao desemprego no concelho de Vozela. Em janeiro, e utilizando o mês de janeiro de 2014, tínhamos 555 desempregados. Janeiro de 2015, 480. Janeiro de 2016, 409. E atualmente, em janeiro deste ano, 2017, 422. Ou seja, de 2014 até 2017 houve uma redução de 23,96% de desemprego. Desemprego jovem e licenciados, em particular. Não temos a taxa mais alta da região. A taxa mais alta, englobando aqui também Viseu, porque é um indicador importante, tem 19,9% de licenciados desempregados. Vozela 11,9%. E os concelhos de Lafões 11,1% em termos de arredondamento. A população ativa, porque é essa a base, temos Vozela, população ativa 4.390 em 2017. Estes dados, eu não estou, o que estou a focar, estão no IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, poderão ser consultados para poder aferir e verificar isto. População ativa desempregada até aos 34 anos, 121 pessoas em Vozela, 214 em São Pedro Sul, 95 em Oliveira de Frades. O que quer dizer que também não temos a taxa mais alta de desemprego na região. Dir-me-ão, o que é que foi feito para, além destes dados, que são dados estatísticos, o que é que foi feito a nível do emprego? Olha, anunciei na última Assembleia Municipal 2 empresas que, como sabem, apesar de termos capacitado as 3 zonas industriais de Vozela, neste caso, na fase do overbooking do CREN, a zona industrial de Queirá. Vamos começar, mas antes de entrarmos em algumas soluções, eu ia falar com os outros 2 candidatos para saber também se o problema que eles consideram mais premente no Conselho também é este ou eventualmente um outro. Boloto. Ora, muito boa tarde, também quero cumprimentar os meus colegas que estão, portanto, a concorrer para as eleições autárquicas de 2017 em Vozela. Também quero cumprimentar o elenco que aqui está presente na Rádio Lafões e também todos os ouvintes que neste momento querem ouvir as nossas opiniões e as nossas ideias. Antes de responder qual é a minha maior preocupação no Conselho de Vozela, eu só queria perder aqui meio minuto a responder aqui ao Sr. Engenheiro Rui Ladeira do seguinte: quando se diz que o desemprego está a baixar, ele está a baixar em todos os concelhos, por 3 razões. É que nós tivemos um governo de Passos Coelho e Paulo Portas que disse aos jovens para emigrar. E António Costa também. Para emigrar. E António Costa também. Há uma versão do capitalismo de que incute nos jovens de que o emprego estável acabou. Não é? Ora, isto é mau. Mas, antes de irmos a cada um, este é o principal problema para a CNU, é o principal problema. Não, esse não é o principal problema. Então, para mim o grande problema, que é transversal, e já que estamos na região de Lafões, para mim o grande problema, e que é transversal aos 3 concelhos, São Pedro Sul, Vozela e Oliveira, é que
desde após o 25 de Abril, qualquer presidente olhou sempre para o seu umbigo e nunca fez uma parceria a pensar na região, que é esta a grande linha que a CDU defende nesta campanha eleitoral, é a região de Lafões no seu todo, né, não colidindo com a independência dos concelhos, mas devia ter já há muitos anos, né, projetos em comum de forma a que aproveitasse a região de Lafões e de seguida cada concelho portanto, iria evoluir muito mais. Quanto a Vozela, eu penso que dos 3 concelhos é a que está mais lento, né? A seguir o 25 de Abril, está a perder um comboio, precisa de muito mais trabalho e, portanto, tem que haver ideias novas, caras novas e, essencialmente, vozes novas. Para a CDU o problema é o concelho estar muito individualista. Transversal, os 3 concelhos, no meu entender, e não acuso só Vozela, mas estes 3 concelhos, se tivessem uma política como tem regiões em Portugal que nós conhecemos, não é? Efetivamente os concelhos seriam mais regiões. Os Jerez, por exemplo. Sim. Né? Os Jerez, nós temos. Quais são as políticas que eles têm que nós não temos? Já lá vamos, Dr. António Menezes. O problema principal do concelho de Vozela também alinha na mesma ideia. Provavelmente. Antes de mais, permitam-me que cumprimento o Sr. Paulo Fernando, cumprimento os meus colegas, o Dr. Paulino, quero enfatizar as palavras e a forma como quis iniciar este debate, de uma forma denotando um tom muitíssimo pacífico e amistoso entre todos nós, porque é isso que nos congrega a todos. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Ribadeira, portanto, o querido amigo piloto. Olha, de facto, a imagem que tem do município de Vozela não diverge de todo daquilo que foi traçado aqui pelos meus colegas, com exceção do Sr. Engenheiro Ribadeira, não obstante, efetivamente, haverem alguns pontos de convergência, aqui é preciso que isso não. Todavia, o maior problema que eu elenco aqui, portanto, para o município de Vozela neste momento é efetivamente um decréscimo demográfico acentuadíssimo que nos deve preocupar a todos. E esse acréscimo demográfico, por incrível que pareça, não resulta exclusivamente de um saldo fisiológico negativo, isto é, a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, per si, visto de uma maneira simplista. Mas a verdade é que não é só isso. Há qualquer coisa, portanto, e essa qualquer coisa são várias coisas, que de facto contribuem para que as pessoas não se fixem no município de Vozela. Algumas delas, uma delas o Sr. Piloto falou nela, e é verdade, é efetivamente um convite que houve, feito com pompa e circunstância para que os nossos jovens abandonassem o país. Essa é inequivocamente uma das causas. Em segundo lugar, há aqui políticas que de facto têm vindo a ser desenvolvidas e, portanto, não só no mandato do Sr. Engenheiro Ribadeira, mas naturalmente também em mandatos anteriores, que de facto não são, atrativas com vista à fixação dos jovens. Não são. E alguma coisa tem estado a correr mal, portanto, a não ser que nós andemos aqui permanentemente a vender sonhos, portanto, porque de outra maneira não se entende, de facto, não há criação de emprego líquido em Vozela. Portanto, há de facto atividades sazonais, mas não tem havido crescimento de emprego. Evidentemente, podíamos rebater aqui algumas das estatísticas apresentadas pelo Sr. Engenheiro Ribadeira, não sei se será agora oportuno, mas com há bocadinho falou nelas. Eu tenho comigo, portanto, isto é do dia deixe-me ver, só é 12 de agosto, Jornal de Negócios, portanto, onde nós falamos aqui, de lembrar que estes dados, portanto, são do Instituto de Emprego e Formação Profissional também, e estão validados. Validados por quem? Não são validados pelo próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional. Olha, variação homóloga. Todos os dados atuais do variação homóloga, portanto, reportando-se a junho de 2017 em relação, eu volto a sublinhar, variação homóloga, portanto, onde o desemprego mais sobe em todo o país. O primeiro concelho é Góis e o segundo é Vozela. O Sr. Engenheiro Ribadeira está. Estes dados foram colhidos, especialmente junto do... Mas no jornal, mas tem dados do IFP, não estou a dar do jornal, estou a dar do IFP. O senhor tem, é que de facto, se entender por bem, se dirigir a jornalista e até processá-lo, porque está efetivamente a transmitir cá para fora dados... Doutor Menezes, naturalmente poderá haver divergências em termos de números, mas o que é facto e é comum é que realmente todos concordam de que o problema da demografia é um problema concreto e real em Vozela. Provavelmente as soluções é que serão diferentes para cada um dos partidos. Isso é bom, é enriquecedor.
Paulo Martins. O que nos interessa realmente são soluções. Certamente o doutor terá soluções diferentes para resolver este problema ou tentar minorar este problema dos restantes candidatos. Quais são essas ideias, Sr. Doutor? Só para precisar o tema do debate, nós estamos a falar em demografia. Eu falo em demografia que existem menos nascimentos, existe menos população, mas também gostava de realçar que a população está mais envelhecida também no concelho de Vozela, e isto também provoca, obviamente, a preocupação hoje e para o futuro. O número de idosos por cada 6 anos aumentou. Com certeza. O que quer dizer que não só o país atravessou uma crise, mas felizmente as pessoas mais idosas do concelho de Vozela conseguiram resistir a essa crise, mas também temos que congregar esforços para perceber que essas pessoas vão precisar de um apoio superior. É verdade que hoje em dia nós estamos todos a aumentar a esperança média de vida, mas também ainda não incutimos, ainda não temos bem presente que não estamos a criar condições sustentáveis para esta esperança média de vida que estamos a aumentar em todos os agentes, obviamente, do concelho e das sociedades mais evoluídas. O que eu quero dizer com isto é que qualquer política é transversal, ou seja, não basta atrair jovens, eu tenho que lhes criar condições de sustentabilidade para estarem no concelho, eu tenho que criar condições de sustentabilidade para a terceira idade ser cuidada não só por jovens, mas também por profissionais competentes, eu tenho que criar medidas que esses profissionais competentes fiquem no concelho, gostem de morar no concelho, mas também consigam perceber que podem ser empreendedores dentro do concelho, com isso gerar riqueza dentro do próprio concelho. Portanto, todas estas ideias transversais, que eu não preciso estar a precisar, e depois podemos ir mais concretamente em como é que poderemos fazer isto e como é que o município também deve ser, obviamente, uma ponte entre toda esta transversalidade de privados, instituições sociais e município. Isto, obviamente, tem vindo a ser feito, é uma das obrigações do município. Não vou rebater números, não vou dizer que se fez de menos, nem de mais não se fez, certamente. É óbvio que podemos aqui relembrar que não temos só um problema de natalidade, mas temos um problema de cuidados da terceira idade. E a mim é uma preocupação em concreto. Todos nós temos familiares, eu tenho familiares, todos os meus amigos, felizmente uns mais, outros menos, temos familiares que temos que cuidar e que muitas vezes não temos essa capacidade, porque não somos especializados para cuidar desses familiares, e como tal temos que criar ou promover condições para que estas duas realidades, quer novos nascimentos, quer a sustentabilidade das pessoas mais idosas do concelho, e com o senão que temos em Vozela, que o concelho é muito grande, ou seja, temos muitas freguesias com muitas povoações, com muitas pessoas isoladas dentro dessas povoações. Portanto, toda essa transversalidade que vai desde uma política de transportes melhor, desde uma política de assistência melhor e desde uma política de cuidados continuados a essas pessoas melhor, é a nossa proposta, e são algumas das ideias que nós estamos a discutir, e estamos a discutir não só com as pessoas, e podemos discutir aqui em concreto, obviamente. Uma das nossas ideias, obviamente, era promover, sem dúvida que aquilo que tem sido feito até agora é positivo, mas queremos reforçar e queremos ainda implicar mais o apoio às famílias carenciadas e às famílias cuidadoras, porque na realidade muitas vezes os familiares não conseguem ou estão imigrados, tal como aqui foi dito. Muitos dos nossos jovens imigraram, portanto deixaram os pais aqui sozinhos nas aldeias, e os pais muitas vezes já não têm essa subsistência. Portanto também queremos, diria, não dar um prémio, mas obviamente dar um auxílio a quem é o vizinho, que muitas vezes tem quase a mesma idade, mas está em melhores condições físicas. Eu diria, auxiliar essas pessoas, porque é um dever ético e moral de uma Câmara Municipal também garantir que essas pessoas, além do seu tempo e da sua saúde, ainda estão a cuidar de outras. As IPSS, obviamente, têm que continuar a ser apoiadas e reforçado esse apoio, e obviamente as associações, porque não podemos deixar de entender que o tecido do nosso concelho também vive muitas associações em cada uma das freguesias, e isso também, felizmente, tem havido verbas todos os anos para apoiar as associações, e é a nossa intenção do CDS-PP reforçar essas verbas, porque todas as verbas que nós podemos reforçar são verbas que obviamente podemos continuar a atrair pessoas para o concelho, pessoas qualificadas e pessoas que nos auxiliam para o futuro.
Queremos disponibilizar também uma loja multisserviços, exatamente nesta esteira, de apoiar essas pessoas mais desvalidas, ou com menos capacidade, por exemplo, de fazer uma pequena reparação, às vezes até sintonizar uma antena de televisão ou um telemóvel, por exemplo, fazer uma pequena reparação numa escada ou pôr uma faixa que impeça que ela escorregue com os tapetes. Queremos, obviamente, promover algum empreendedorismo social também, relacionado com aquela ideia que nós queremos fazer, que temos que apoiar todas estas associações, mas promover dentro do Conselho e nos Conselhos limítrofes uma política de empreendedorismo social para os 3 concelhos, porque quer nós queremos, quer não, e é um facto que não podemos debater, há concelhos mais ricos que o Concelho de Vouzela, e ponho aqui o ricos, entre aspas, porque pela capacidade empresarial que tiveram de atrair empresas, enquanto o nosso Conselho é mais rico, quer em gastronomia, quer no valor que a gente tem, quer em termos até culturais, e isso Vouzela pode-se privilegiar, de dizer que tem muito melhor e mais para oferecer, por exemplo, ao turista. Queremos, por exemplo, promover que cada junta de freguesia tenha a possibilidade de ter um serviço multibanco que permita, pelo menos, aumentar um pouco a segurança das pessoas que têm menos capacidade de ou se deslocar à vila ou até de ser burladas por várias pessoas menos bem intencionadas, como nós sabemos que existem hoje em dia para um país, e foi um bocado o sintoma do que tem acontecido, a falta de segurança. Dr. Paulo, essas são algumas das propostas que nós temos colocadas em cima da mesa. Sr. Engenheiro Ladeira. Sim. Primeiro responder dos dados estatísticos e olhando para junho, tal qual o Dr. António Mendes aqui focou, passámos 2014 de 494 desempregados para 381 no mês de junho de 2017. Portanto, houve aqui um decréscimo, o que explicou em termos homólogos e de acordo com aquele artigo de notícia, do ano homólogo ano anterior, 348 para 381. Por isso é que em termos percentuais pode dar um agravamento. Estamos a falar de 33 pessoas mais desempregadas relativamente ao período homólogo. Relativamente ao colega e à questão aqui colocada pelo Ivan Beloto, a falta de parcerias com os concelhos, isso não é verdade. Eu vou-vos dizer porquê. No âmbito da CIM, na área da proteção civil, na área da mobilidade, dos projetos, aliás, muitos deles e quase todos, financiados no âmbito do Portugal 2020, há uma série de projetos que estão a ser trabalhados em conjunto. O que é a história? A história poderá relatá-la. O que é a minha experiência dos últimos 4 anos é que, por exemplo, ainda há bem poucos dias, houve um entendimento para a requalificação da ecopista da linha de Valvoga, para ser intervencionada e criar naquele espaço uma ecopista, porque é a única possibilidade. O Partido Comunista apresentou há poucos dias uns outdoors, umas tags a dizer: vamos fazer outra vez da antiga linha de Valvoga uma ferrovia. Diga-me, pergunta a minha opinião, era boa ideia? Era. Não é possível. Foi inviabilizada com a colocação e a destruição, colocação de prédios no meio da linha, retirada e alteração do traçado original, e é preciso, de acordo com as atuais exigências técnicas civis, daquilo que é a engenharia, da consolidação e sustentação daquilo que são as obras de arte. Agora, o que quero dizer é que o que estamos a fazer é potenciar um setor importante e requalificando uma infraestrutura que precisa de ser intervencionada. E, nessa medida, no âmbito do Valorizar, um programa que está em marcha de fundos comunitários, os 4 municípios, Viseu, Albufeira, Rosal, São Pedro Sul, têm um projeto que tem uma proposta, e o município em particular tem uma de mais 650 mil euros para requalificar com uma ecopista. Queria, já agora, porque eu tenho que fazer aquilo, explicar as políticas que estamos seguindo e o que é que estamos em carteira, o que é que temos feito relativamente a todas estas medidas que, por exemplo, o Paulino referenciou. A nível dos idosos, e disse bem, na fase final, que as IPSS têm prestado um serviço extraordinário. Serviço de lar, apoio domiciliário, espaço de convívio, a questão das associações, e estamos apoiadas todas. Aumentámos os apoios anuais a todas as associações que, de índole recreativo, social, cultural, desportivo, aumentámos e demos um apoio permanente, estamos a dar um apoio permanente às nossas associações. IPSS, damos o apoio possível no quadro daquilo que é a nossa competência e daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas mesmo assim, há famílias com problemas graves e que o município tem criado mecanismos e regulamentos específicos para apoiar essas mesmas famílias. Como eu digo e tenho reforçado, não permitimos que ninguém fique para trás. Regulamento Municipal de Apoio à Habitação e a Estratos Sociais Desfavorecidos. Há poucos dias decidimos um município
que, se não fosse o município a pagar a renda no seu contexto da sua aldeia, dormia na rua, não tinha da parte dos mecanismos estatais ou outros mecanismos para apoiar. E nós apoiamos. Temos mecanismos para este município ou outro qualquer no mesmo quadro de necessidade. Tarifas sociais. Temos deliberado dezenas e dezenas de apoio à questão do lixo, à questão da água, de isentar ou reduzir de acordo com os regulamentos em vigor. Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento. Mais de 40 famílias foram apoiadas, e isto também entronca nos jovens, de fixar no Conselho jovens casais ou jovens por si só que vêm trabalhar ou que querem residir no Conselho. Apoiamos a renda mensal de 20 a 40% de rendimentos per capita até 1.000 euros. Durante este mandato apoiamos mais de 40 famílias. Banco de ajudas técnicas. As pessoas que têm problemas de ficarem acamadas, precisam de cadeiras de rodas, camas articuladas, cadeiras de banho, outros. Isto é um projeto pioneiro em Vozela a nível nacional. Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior. Anualmente atribuímos 26 bolsas de estudo a alunos que estão no ensino superior. Regulamento Municipal de Apoio à Saúde. Aquisição de óculos, de lentes, apoio à aquisição de medicamentos para pessoas que têm fracos rendimentos ou que precisam de apoio efetivo, também inclusive a consultas. Serviços de Ação Social Escolar. Oferecemos a todas as crianças o kit, oferecemos há poucos dias, aliás esta semana, no início do ano escolar, todos os alunos do primeiro ciclo, as fichas, material didático e também os livros. É o único município na região de Lafões que oferece isto tudo. E, portanto, mas não acha que é uma responsabilidade do município? O município não oferece. Não, com certeza. O município, com certeza. Portanto, não é nenhuma benesse que a Câmara Municipal está a dar. Há uma redistribuição dos impostos. E em que o município está realmente a promover quais são as suas competências e os seus deveres. Portanto, é preciso precisar isso. Não há aqui. Enfatizo, estamos a disponibilizar e a apoiar os idosos, as crianças, as famílias. Sim, agora todo este e passar aqui ao Eduardo Loto, não sei qual é a política da CDU neste campo. A política da CDU é bem clara, mas antes de mais, com todo o respeito que tenho pelo Sr. Engenheiro Rui Ladeira, a questão é esta. É que nós temos, em parceria com os outros conselhos, nós, Vozela, estamos mas é sempre com agendas, com projetos que irão vir de futuro. Né? Mas isto, temos que compreender que isto é bonito, e quem está a ouvir até capta bem esta situação na medida em que, então vamos ter aqui algo que se vai modificar. Agora, a questão é esta, nestes 4 anos, quer dizer, nós temos em campanha eleitoral. Há aqui coisas que os presidentes de Câmara, principalmente aqueles que se recandidatam, né, que estão aqui como que a deitar areia aos olhos desculpa lá, isso eu vou admitir que diga isso dessa forma. Mas vamos concretizar ou... Estou a concretizar. 40 famílias apoiadas no arrendamento. 26 bolsas de estudo. Não são coisas concretas. Não, mas agora tirarem as posições. Não, eu não estou a falar nesta questão. Nós estamos a falar na questão onde eu disse que os 3 conselhos deveriam projetar, né, entre eles, mais parcerias, e disse não, porque nós até estamos a fazer isto, né? Ora, nós estamos a fazer isto, vai-se fazer isto, vai-se fazer aquilo. A questão é que será que se vai ou não? Bem, mas o que interessa é sim, o projeto da CDU estes próximos 4 anos, e eu entendo que todos os eleitores, quer de Vozela, quer dos outros conselhos, deviam fazer uma reflexão nessas eleições, porque o voto não pode ser dado muitas das vezes como é dado, quer dizer, porque é amigo, porque está no poder, e se vir outro provavelmente não fará melhor do que este. Eu acho que não é assim que se deve pensar. Acho que deve-se fazer uma reflexão no sentido em que a voz da CDU é extremamente importante, e já aqui disse na entrevista que as eleições são de 4 em 4 anos, não são de 40 em 40, e portanto é um teste que podem fazer da equipa da CDU, caso entre nos órgãos autárquicos de Vozela, e daqui a 4 anos com certeza seremos penalizados se o trabalho não for concretizado. Agora, o que nós insistimos muito, né, porque a região de Lafões é uma região que, se quisermos, está virada para o turismo, né, porque é uma região em que tem serras... Mas a relação concreta tem este problema do envelhecimento. A CDU tem algumas propostas concretas? Eu acho que a pergunta inicial não era do envelhecimento, era o que é que se programa, né, mas pronto, também posso falar disso. Quanto às pessoas idosas,
eu entendo que é um problema que não é só de Vozela, nós temos de ser coerentes com isto. É como o saneamento, quer dizer, a gente quando fala dos idosos e fala do saneamento, nós temos de ter algum cuidado, porque, e temos de ser concretos, quer uma situação, quer outra, não se resolve num mandato. Mesmo que o engenheiro Rui Ladeira perca as eleições e vá para lá um de nós os três, com certeza que daqui a 4 anos temos problemas com os idosos e com o saneamento e com outras coisas. Os problemas nunca se resolvem todos. Mas agora, que efetivamente a política que a CDU tem, né, que é tentar ao máximo que os idosos possam estar nas suas casas, no seu habitat, naquele habitat que efetivamente viveu ao longo da vida, nós estamos perfeitamente de acordo e é isso que devemos lutar. Portanto, nós devemos apoiar os idosos, devemos fazer apoio de forma que esse idoso não tenha necessidade, né, a não ser que por razões de saúde, né, que tenha que ter outros cuidados, mas que esse idoso não seja obrigado muito mais cedo, né, a sair do seu habitat, do seu local onde ele por lá passou, né, toda a sua vida, portanto, e tentá-lo permanecer. Doutor Menezes. Olha, eu estava a ouvir com atenção e agora estas últimas palavras do meu querido amigo Beloto, sinceramente, fizeram-me lembrar daquela expressão verbal inglesa que é a diferença entre o verbo must e ought to. Portanto, uma coisa é de facto nós termos o dever e o dever cívico, até por imperativo legal, que se enquadra no must, outra coisa é o dever moral do ought to. É evidente que nós temos realmente necessidade e temos o dever de cuidar dos nossos idosos. Isto é absolutamente incontornável, portanto, e tenho a certeza que todos os 4 candidatos pensam da mesma forma, e se formos a gremiar em mais uns 40 ou 50 candidatos, se tal fosse possível, iam todos dizer a mesma coisa. O grande problema é como é que o devemos fazer, o grande problema é qual é o apoio que se dá às IPSS, o grande problema é saber se esse apoio que vem do Estado, do Poder Central, é per si suficiente. O problema é também saber se as famílias desses idosos têm ou não capacidade para contribuir para as IPSS com a parte que lhes cabe. E esse é um problema muito grave, porque efetivamente não tem havido aumento de reformas ultimamente, o poder de compra das pessoas, de uma forma genérica, tem baixado drasticamente, houve uma inversão dessa tendência ultimamente, isso é inegável, não há dúvida absolutamente nenhuma. Essa filosofia do empobrecer é o que nos irá fazer felizes, graças a Deus, portanto, foi invertida. Mas continua a haver, de facto, uma política de baixos rendimentos e o trabalho é, de facto, quem mais paga, portanto, é aquela vertente de rendimentos da sociedade portuguesa que tem sido mais desprezada. Queria pedir-vos licença para cotejássemos isto com uma outra realidade que não é apenas a definimento do poder municipal, mas também do poder central, que é a idade, que já se falou aqui, o aumento da esperança média de vida. O doutor Lino falou nisto, portanto, e muito bem, e cuido que todos os meus colegas até abordaram essa temática. Isto devia levar-nos a um ponto de reflexão. É que isto não é um mal de todo. Isto é, de facto, fruto de um progresso social imenso, de um progresso tecnológico, de um progresso da medicina, do que tem vindo a acontecer ao longo destas últimas décadas. E, portanto, chegamos aqui a um ponto em que se entende que, para suportar este aumento da esperança média de vida, aquilo que nós temos que fazer é aumentar as idades de reformas. Permitam-me, meus caros senhores e os nossos ouvintes, que coloque este ponto em reflexão. Concretamente no município de Vozela, e também não é peregrina esta ideia, nem virgem, porque já o referi, cuido que até o Sr. Engenheiro Rui Ladeira, não sei se em reunião de Câmara, se particularmente, esta situação é de facto, nós temos uma freguesia que me recordo de lhe ter falado, cuido eu, que é Fornelo de Monte. Em Fornelo de Monte nós tínhamos recentemente, em construção nós tínhamos 18 habitações. Mas elas não são nada todas de jovens que se ali decidiram fixar, nem coisa parecida. São essencialmente de pessoas que trabalhavam na cintura industrial de Lisboa, grande metrópole, que conseguiram obter a reforma, portanto, atingir a idade da reforma, numa idade, permitam-me o termo, numa idade decente, que lhes permite regressar às origens e que lhes permite restaurar as casas dos seus antepassados, fazer ou levantar este ou aquele muro. Deixem-me falarem nestes termos com que o nosso povo bem entende. Cortar umas silvas aqui, agricultar no outro lado. Portanto, isto revitaliza os meios rurais.
É óbvio que se nós falarmos no aumento de reformas, essas gentes não retornam às suas origens e hoje cada vez mais tenderão a apoiar os seus netos, porque, enfim, uma creche é muito cara, volto a dizer, o rendimento disponível das famílias baixou drasticamente, portanto é uma forma de apoio e por lá ficarão. E as nossas terras vão ficando mais desertas. Já sei que o meu bom amigo e aqui, vizinho até de cadeira, iria dizer, doutor Lino, iria dizer, pois claro, pois nós temos é que ver se existem capacidades financeiras para suportar esta questão e temos de saber se de facto, mas a questão é que nós temos de fazer opções. Também me iria dizer, se calhar, que estas pessoas do Partido Socialista. Olha, as opções do Partido Socialista é tornar isto, mesmo junto da CIM, porque tem uma grande força. A CIM Viseu Dom Lafões, eu gostaria também de dizer só Dom Lafões, tem de facto um peso importantíssimo. As outras CIMs todas, portanto, nós somos autarcas, têm forma de fazer ouvir a sua voz junto do Poder Central e alertar para este perigo, contribui de uma forma drástica para a aceleração da desertificação do interior. Concretamente no município de Vouzela, é preciso ter muito cuidado com as empresas que pretendem fixar-se no município. Há bocadinho disse, e volto a utilizar a expressão, nós corremos o risco, o engenheiro corre o risco de se transformar, e não quero, e nisso não vai nenhum ataque pessoal, num vendedor de sonhos. Porquê? Porque o senhor tem, de facto, com os dados que tem, para já há uma aplicação tardia do quadro 2020. E muito mais tardia. Não é culpa minha. Pois, mas muito mais, não sei se é culpa sua, sei é que em alguns conselhos... É uma medida nacional... Não é, sei é que há conselhos onde o investimento está a decorrer, portanto, de uma forma acelerada e bastante mais acelerada do que em Vouzela, designadamente potenciando as zonas industriais. Portanto, no distrito de Viseu, é abrir os jornais, ver, eu não tenho aqui nenhum conselho específico, mas posso dizer-lhe, por exemplo, no concelho de Vila Nova de Paiva, e o senhor conhece, até porque é seu amigo e é meu amigo também, e sabemos perfeitamente como é que está a ser potenciado o desenvolvimento industrial e até o recurso, em alguns casos, não sei se é crédito, porque nunca falei com o Sr. Presidente sobre isso, mas onde de facto está a ser dinamizada aquela zona industrial do Alto Bar de uma maneira bastante significativa. Portanto, com o recurso a quê? Não sei se capitais próprios, os empréstimos. Agora, se é que a aplicação das medidas do quadro 2020 deveriam, na minha opinião, deveria ter-se acautelado a fixação de empresas na nossa localidade. Eu tenho o exemplo de uma empresa que obrigou o município a um investimento colossal, portanto, e que depois se deslocou, não está lá, está em Santa Combadão. O município é que expulsou, que é outra questão. Pronto, mas não lhe seria melhor, porventura, em vez de obter esses dados acerca da idoneidade da empresa, que mais tarde obteve, imagino que os tenha obtido antes, obstava de facto à distribuição de 5 lotes na zona industrial, que foram destruídos, como sabemos, com aquela terraplanagem que foi caríssima, e a construção de um lote de enormes dimensões e que agora finalmente me parece que conseguiu onerar. Não sei se esse lote, portanto estamos aqui a falar, repare, num prejuízo e num investimento muito grande, caro amigo Engenheiro Rui Ladeira, e vai ter, portanto, terá que ver que este investimento, há um investimento muito grande na construção daqueles 5 lotes que foram arrasados, há um investimento muitíssimo grande depois na operação de terraplanagem. E há hoje, eu não sei por quanto é que foi vendido o lote, o senhor não o disse em reunião, mas cuido que terá sido na volta dos 30 e tal mil euros. 32 mil euros. O valor patrimonial deste lote, normalmente o valor venal é superior ao se me permitem, o valor patrimonial é de 600 e tal mil, se me permitem que tome a palavra, parece-me que isto é uma discussão que já vem das Assembleias Municipais da Câmara de Vouzela, pelo que sei. Mas não vem, porque nem foi a Câmara, como ouviu dizer. Mas pelo menos eu gostava de saber de cada um dos dois qual é o modelo de desenvolvimento industrial que querem para o Conselho. Porque nós estamos aqui a discutir um caso. E eu gostava de saber dos dois qual é o modelo de desenvolvimento industrial que querem. Querem um modelo de desenvolvimento industrial idêntico ao de Oliveira Frades, uma monoindústria, que quando corre mal a sério, ou querem uma indústria diversificada, querem pequenas e médias empresas, querem empresas de economia vertical ou querem empresas de economia circular. É isso que nós devemos debater, porque isso também faz parte do futuro, quer dos nossos filhos, quer dos nossos netos. Quero-lhe chamar a atenção. Peço desculpa mas o engenheiro Rui Ladeira ia responder aos ponentes, obviamente. E faço já e estamos cá para discutir. A minha explicação da estratégia já agora, e aproveito as palavras e desenrola o modelo. A política que adotámos quando entramos no município foi pegar aquilo que estava feito naturalmente por Dr. Telmo Antunes e a sua equipa, e também fiz parte dela, me orgulho, que foi
infraestruturar e criar condições nos 3 parques industriais do município: Queirã, Vozela, Campido. O que fizemos foi aproveitar, porque não podia ser de outra forma, os recursos são poucos, de capacitar a zona industrial de Queirã, infraestruturando e ainda na fase do overbooking do CREN, do quadro comunitário anterior. Depois, a zona industrial de Campias já neste quadro comunitário, e fomos no outro dia contemplados, como sabem, contratualizámos com o Centro 2020, 1 milhão de euros para alargar a zona industrial de Campias. Terceiro, a zona industrial de Vozela, fazer, e tinha que ser por essa via, pela via do crédito, fazer a ampliação. Antes de entrar, e é o modelo que adoto e que procuro junto dos empresários, sejam nacionais ou internacionais, é procurar colocar, desde que seja fiável o tipo de investimento que pode ser instalado no nosso terreno, desde que não haja indústrias poluentes, este sempre o princípio, nós estamos receptivos a poder ouvir, para poder acolher os empresários, porque nós não nos podemos dar ao luxo de andar aqui a separar e a querer diferenciar a qualidade do investimento. O que tem acontecido, e a experiência que tenho colhido nestes 4 anos, foi, em concreto, e respondendo à questão do Dr. António Menezes, aquele lote, na altura, quando me avisaram o empresário que estávamos em vias de poder criar compromisso e vender o lote, recuámos porque não era fiável. Foi assim que foi dito, foi assim que foi trabalhado com o empresário até então, e aquele investimento foi ali feito 50 mil euros aproximadamente, não foi deitado fora, digamos assim. Antes, pelo contrário, vendemos-lo agora a uma empresa americana de tecnologia muito avançada e que vai ficar instalada naquele lote e que tem, no âmbito do quadro comunitário, que não tenho culpa, nem os meus colegas têm culpa do atraso do quadro comunitário e da operacionalização das medidas de financiamento. Aliás, os organismos de gestão dos financiamentos comunitários, locais, regionais e nacionais, que sabem bem da determinação que o município de Vozela e eu, em particular, tenho tido na captação de investimento, está garantido para este lote em concreto 24,5 milhões de euros, contratualizados com o Compete, para nos próximos 2 anos fazer a instalação desta unidade está patenteado, como eu disse, tecnologia de aditivos avançados, de metalização em superfícies. Tenho aqui os dados, depois se quiserem consultar, neste lote em concreto. Uma pergunta. O Rui há pouco disse que não queria indústrias poluentes no Conselho, mas está meio a falar em metalização de superfícies. Eu tenho poucos conhecimentos técnicos, mas sei que isso não deixa de ser uma atividade que carece de um licenciamento social. Penso eu. Sim, não, mas isso está acautelado pelo Ministério da Economia e posso dizer que são circuitos integrados em que são aplicações na área dos painéis fotovoltaicos, indústria automóvel, são pequenos circuitos integrados, como eu disse, na parte eletrónica, na área médica, fotovoltaica, circuitos comerciais, material têxtil. Portanto, é uma indústria que está a entrar na Europa, que foi acolhida pelo Estado português e pelos meios comunitários, e a entrada na Europa é em Vozela. Portanto, só uma pergunta, a sede dessa empresa vai ser em Vozela? Isso é obrigatório. Isso vai ser obrigatório. Depois, engenheiro Ladeira, diga-me uma coisa, eu sou a favor das zonas industriais, até deveria haver mais, descentralizá-las. Agora, com esse investimento, acha que diminui o desemprego em Vozela? Eu julgo que sim, porque temos quadros superiores. Eu tenho dúvida. Quadros superiores, engenharia mecânica, engenharia eletrónica, que tem que ir para fora, como sabem, ou ficar junto das universidades onde tiraram curso, naquelas zonas de influência, Aveiro, Braga, Lisboa, e com este tipo de indústria conseguimos dar oportunidades aos nossos jovens. Mais, também, se captarmos de outros concelhos ou de outras regiões do país para Vozela, é positivo. Como também, já agora, outro dado, porque foi contratualizado há poucos dias, e mais na zona industrial de Monte Cabal, que vai ser alargada para a zona de Vilhariz, um investimento de 5,5 milhões de euros, 30 a 54 postos de trabalho, aprovado pelo Portugal 2020 Fundos Comunitários. Uma empresa que vai fazer o tratamento de águas, de piscinas, de estações de tratamento. Tenho aqui também a informação, poderão verificar, com processos ambientalmente amigos e sustentáveis. Portanto, são 2 investimentos concretos, e só para verem, e falando dos concelhos da região, aqui da nossa região, qual tem sido o trabalho do município de Vozela, porque temos que utilizar os indicadores e os resultados, porque eu, que estou em exercício de funções, tenho que apresentar resultados. Nos 14 municípios da 5 Divisão de Lafões, o município tem mais projetos apresentados no Centro 2020
20 é o município de Viseu. O segundo município que tem mais projetos, o segundo município é Vozela, terceiro Mangualde. O município que tem mais investimento garantido no âmbito deste quadro comunitário de apoio já é Viseu, com 22 milhões de euros. Vozela, 8 milhões. E o terceiro, aliás, nós estamos em terceiro, o segundo é Mangualde, com 9,9 milhões. Ou seja, no âmbito da nossa cima, Viseu de Lafões, e como sabem, há conselhos poderosíssimos na área industrial, Vozela está em terceiro lugar no número de investimento, no valor de investimento e no número de projetos, em segundo lugar. Muito bem, Sr. Paulo Martins, este é um modelo que o Sr. Engenheiro Rui Ladeira parece-me assentar em grandes indústrias. Não, pequenas indústrias, peço desculpa, eu não concluí, para esclarecer. Acolhemos todos os empresários que não tenham, por princípio, indústrias poluidoras, desde que criem 1, 2, 3, 4, 5 pós-trabalho, até 100, 200 pós-trabalho, temos condições para os acolher. E não recusamos investimento desde que nos pareçam que são construtivos e criem postos-de-trabalho e criem riqueza. E isso está a acontecer também no comércio local, porque são pequenas unidades. Tudo bem, Engenheiro. Vamos agora então ver o modelo tem o Sr. Paulo Martins. Certamente que esse modelo difere um pouco deste, não sei, doutor. Vamos ver. Estamos a falar em realidades idênticas porque começamos a falar em zonas industriais. E o modelo que nós preconizamos, e que aí sim queríamos ser um pouco mais, diria, inovadores do que aquilo que temos feito até hoje em Vozela, era apostar também numa indústria do turismo. E essa sim para nós era a verdadeira aposta, em que na realidade temos todos os recursos naturais, ou seja, não temos que esperar por grandes quadros comunitários, porque na realidade podemos convidar os empresários a aproveitar esses recursos naturais, e o município tem-nos gerido e deve-os gerir cada vez melhor, até porque é uma riqueza que nenhum outro município tem, e aqui apelo também, e faço também obviamente aqui as palavras do outro. Os 3 concelhos têm um património único, têm um Voga que deve ser explorado como nenhum outro rio, e é uma pena que o concelho de Oliveira de Frades e de Vozela ainda não tenham identificado plataformas comuns de exploração para o futuro. O mesmo acontece entre Vozela e São Pedro Sul, especialmente entre as termas de São Pedro Sul e Vozela, cuja criação de sinergia, especialmente em benefício de Vozela, tem sempre atrasado ao longo do tempo, pelo menos desde que eu me recordo também. Poderíamos aproveitar muito melhor esta realidade turística das termas de São Pedro Sul, e Vozela poderia oferecer também condições de acolhimento a muitos dos utentes das termas, mas especialmente do turista que procura. Portanto, o modelo que nós também preconizamos, além da indústria que está realmente situada ou baseada nas zonas industriais, e que na realidade é um modelo que eu diria dentro de uma plataforma temporal, sempre que há o investimento e sempre que o investimento tem que ser executado, o modelo mantém-se durante algum tempo. Não tem necessariamente que ter muitos colaboradores qualificados, pelo menos numa fase inicial tem colaboradores qualificados, depois passa a ser um modelo mais industrializado e quase indiferenciado, tanto pode ser em Portugal, tanto como pode ser depois na China, pode ser na Índia, ou pode ser até em Marrocos, num país cuja mão de obra é um pouco mais barata. Portanto, também temos que perceber se esses industriais são, na realidade, trazem valor para o concelho, qualificam depois os quadros do concelho, e mais tarde eles próprios também têm a capacidade para multiplicar esse investimento, porque obviamente também é importante, quando o negócio é um bom negócio e existe quadros qualificados, obviamente que o empresário quer ficar e quer aumentar o investimento, como foi, aliás, a panágio de outros concelhos, e do qual eu também fui testemunha, porque trabalhei numa dessas indústrias, foram multiplicando por muitas centenas de trabalhadores os investimentos que foram fazendo. Mas o que eu preconizo é realmente uma indústria, ou pelo menos, não quero chamar o termo revolução, porque aqui parece que revolução, e nós não estamos no interior, mas às vezes parece que estamos no interior profundo de Portugal, revolução parece que é uma palavra contestatária, que parece que está tudo mal e vamos mudar tudo, e quem fala em revolução já não pode ser eleito. Na realidade temos que mudar o paradigma do turismo, da forma como olhamos para o turismo. O turismo não pode ser um evento ou uma festa, ou não pode ser uma demonstração de que o município apoia. O turismo tem que ser sustentável ao longo do ano inteiro, ao longo de vários anos, e tem que haver uma agenda turística a que propicie, quer ao turista nacional, quer ao turista estrangeiro, focos no qual se possa fixar a visitar o concelho. Portanto, nós temos que enaltecer o que é que de melhor o concelho tem, o que é que de melhor as gentes do concelho têm, e enaltecer em cada uma das freguesias
perceber claramente o que é que cada uma das freguesias tem para oferecer e o que é que o município pode apoiar nessa freguesia, para quando o município acolhe estes turistas, os turistas não venham só à sede do Conselho ou não visitem a sede do Conselho durante um dia, mas queiram permanecer na sede do Conselho e queiram comprar coisas no Conselho e queiram vir mais tarde ao Conselho, porque na realidade quem queira conhecer o Conselho de Vozela, ou os Conselhos limítrofes, obviamente, não pode ficar só um dia, nem pode ficar muitas vezes só uma semana. E o bom turista, aquele turista que até é estrangeiro e hoje em dia até é endinheirado e vem para Portugal, gosta de correr o país inteiro, porque na realidade nós temos um país pequeno. Portanto, temos é que arranjar pontos turísticos de interesse, temos que cativar esse turista por forma a ficar no Concelho de Vozela e temos que lhe oferecer algo que nós na realidade temos e que é única em Portugal, uma reserva botânica, uma reserva botânica, alojamento na nossa turismo. E isso é uma indústria. Isso. Hoje em dia temos no Concelho de Vozela várias casas de alojamento, turismo rural, quer de alojamento local, em que na realidade já funcionam como indústria, já oferecem ao turista um bom alojamento e uma boa estadia. Temos que perceber como é que os devemos apoiar, como é que os devemos incentivar, como é que estamos a criar postos de trabalho para essas pessoas, como é que a escola profissional os está a apoiar diretamente. Este para mim é um modelo de crescimento futuro, no qual o município não tem que investir muito, porque tem a beleza natural, tem as pessoas que tem que atrair e mais. Podemos utilizar as pessoas mais idosas do Concelho, aquelas que têm o maior conjunto de costumes, o maior conhecimento sobre o que era a antiguidade, organizar programas anuais em que essas pessoas podem ter participação ativa em efemérides do Concelho, uma feira medieval anual que nós propomos e demonstrar em cada freguesia aos turistas, ou pelo menos planificarmos visitas turísticas a cada uma das freguesias, o que melhor que essa freguesia tem. E todos nós conhecemos em cada uma das freguesias o que cada uma delas tem, seja no plano gastronómico, seja até em heranças agrícolas que nós tínhamos em freguesias, seja no património histórico que temos para demonstrar e que muitas vezes não está ninguém quando chega a um monumento histórico e não está lá ninguém para explicar. Não tem que estar necessariamente, também podemos inovar nas tecnologias e aplicar às novas tecnologias, quer smartphone, quer tablet, tudo e mais alguma coisa. Agora, o modelo que eu preconizo é não só obviamente atrair indústria, e isso é uma base que nós temos que criar até para manter viva esta capacidade do Concelho de se regenerar, mas também potenciar toda esta riqueza do Concelho que, no meu ponto de vista, não tem sido feita de uma forma gradual e de uma forma que já neste momento deveria estar a captar um número muito superior ao que nós temos hoje em dia turistas no Concelho. Boloto, como é que a CDU pretende potencializar Ora bem, esta área de turismo e aquilo que eu ouvi, e eu comungo praticamente quase tudo que foi dito, desenvolver as zonas industriais, mas há outras potencialidades para se desenvolver e acho que os executivos, quer de Vozela, quer de São Pedro Sul e de Oliveira de Frades, que eu estou a falar na região de Lafões, desprezam determinadas situações e uma delas é uma riqueza que tem a região, que é a agricultura, que é a floresta, que é a distribuição dos rios. Nós temos as termas em que Vozela podia aproveitar muito das termas. Mas isto podia se integrar neste plano. A distância não é muita, mas portanto na agricultura tem-se investido pouco, na floresta, tanto quanto sabemos, esta coisa do Parque Natural de Vozela fez com que os vozelenses se dividissem, porque as coisas não foram devidamente esclarecidas, as populações não foram movidas, e é isto que nós pretendemos, e tanto não foram movidas, ou pelo menos tomar uma decisão que não é a melhor, né? De começar a cortar aquilo que é de preservar, né? Quer dizer, porque não, e eu já passei por lá em alguns sítios e aquilo é mesmo cortar a eito, né? Quer dizer, e é pena que isso aconteça. Agora, é um problema, e acho que o Dr. Paulo Lino concorda com ele, que é assim: se a CDU tiver possibilidades de estar nos órgãos autárquicos e chegar efetivamente a ganhar as eleições, ou se for vereador, esta equipa, o nosso entendimento é ouvir as pessoas, ir ao encontro das pessoas, proximidade, e depois não fazer obras, né, porque saem do gabinete da Câmara. Não, nós temos que fazer obras em função daquilo que as pessoas que vivem nessas aldeias digam que é prioritário. Se for prioritário abdicar de um salão de lazer, de uma associação em prol de um saneamento que fica escondido e que daqui a 4 anos não dá votos, então há que apostar no saneamento. Não, agora vamos, esta aldeia ou esta freguesia tem condições, precisamos disto, e é isto que deve-se fazer. Eu sei que não há apoios para
as aldeias e as freguesias, mas há monumentos em Vozela e o Dr. Paulino, na entrevista, gostei imenso de ele dizer, porque Vozela é riquíssimo nisso, não é? Há aldeias que têm coisas riquíssimas que estão a explorar e a Câmara pode, efetivamente, eu estou-me a lembrar, se escolhemos Fataúnços, que é muito perto aqui de São Pedro Sul, tem ali coisas riquíssimas e quem diz São Pedro Fataúnços dizem outros locais que devia ser explorado, devia ser divulgado. Hoje, pela comunicação que há, é pegar, né, estudar cada freguesia, cada lugar, situações históricas, nomeadamente, por exemplo, os caminhos romanos. Né? Então, mas não temos duas universidades a estudar o património todo histórico? Eu gostava só, eu peço desculpa, eu só gostava de lançar uma pergunta. Eu só gostava, existe com certeza, peço desculpa. Com todo o respeito que tenho por si, e não levo com licença para o amigo Chan dar conta aos nossos ouvintes que eu estou presente, podem julgar que eu fui tomar cigarro ou qualquer coisa. Talvez tenho. Ó, Sr. Engenheiro, a questão é... Doutor, era o que tinha mais tempo. Sr. Engenheiro, com todo o respeito que é assim, e não é com ar de vaidade, mas eu, ao longo dos 40 anos que ando na vida política, eu já é a quinta vez que me candidato a câmaras municipais. 2 em São Pedro, no Oliveira, uma em São Vicente. E a verdade é assim, nós estamos com um estudo. Daqui a 4 anos, se nós cá estivermos, o senhor, se for eleito, o estudo está a ser realizado. Muito bem. No concreto, isso não está a ser feito, Sr. Você está a enganar, não conhece o doutor Menezes. Com todo o respeito é assim, Sr. Engenheiro, o senhor no dia 2 de outubro, não sei se ganhar as eleições, no 2 de outubro, evidente que o senhor está lá para fazer o senhor no 2 de outubro vai se focar para que daqui a 4 anos possa novamente apresentar... Daqui a 4 anos cá estaremos. Eu gostava sem prejuízo, gostava só de fazer uma pergunta em concreto ao engenheiro Rui Ladeira. Porque eu sei, existe um plano de marketing territorial pela Câmara de Vozela. Onde é que está esse plano de marketing territorial? É que desde 2014 que eu ouço falar disso. Sim. E portanto é isso que estamos aqui a definir. Sim. Nós definimos uma estratégia e tenho que me dar tempo para poder responder porque as questões estão a ser colocadas e eu tenho que... Não. O senhor engenheiro é que veio com uma série de números sobre os quais nós não podemos rebater. Eu não posso, não tenho esse número. Mas diálogo. É um diálogo, exatamente. Eu preferia que fosse um moderador do debate a colocar as questões. Não, mas é só saber Esta concreta só. plano de marketing. Esta coisa concreta só que o doutor Paulo... Porque penso que isto respondia à pergunta aqui do nosso colega Beloto, relativamente a esta questão. O que é que foi feito em cada concelho? Sim. Cada concelho não. Em cada freguesia, desculpa. Doutor Dom Menezes. Muito obrigado. E tudo vamos agora aqui. Tudo isto tem um pormenor que é importante que a Câmara já podia ter feito. Acessibilidade. Doutor Menezes. Já vamos. Doutor Menezes. Dá uma ideia. As suas opções em relação ao turismo. Quais é que falta? Há aqui muitas coisas que já foram vertidas para os microfones, portanto, e que há necessidade, portanto, de retomar o fio à meada, portanto, designadamente em relação ao Dr. Paulino, dizer claramente, perguntou-me qual era o modelo que preconizava em relação à forma de industrializar o município. Sim. Falou-me em 2 tipos de modelo, portanto, e julgo que estaremos a falar do modelo circular ou do modelo vertical, mas tinha falado primeiro... São complementares? Tinha falado primeiro, se bem se recorda, portanto, e não nos disse qual era o modelo, depois acabou por nos dizer que faria uma aposta claríssima em relação ao investimento em empresas turísticas. Não, ao turismo, se eu estou a segundo. Sim, foi isso. Porque só para precisar, não é empresas turísticas, atenção. Direciona para o turismo. Quando falamos em turismo, estamos a falar de indústrias ou de negócios que estão direcionados é preciso entender que para falarmos em turismo é preciso também ter boas acessibilidades, é preciso ter boas condições para quem visita o concelho, ter boas condições de saúde. Tudo isto é transversal, não se fala disto por acaso. Ninguém disse que o senhor está a falar disto por acaso, nem coisa parecida, nem passa pela cabeça. Há aqui uma questão que eu gostava de dizer ao Sr. Engenheiro Rui Ladeira, que tem a ver com a questão da industrialização e da preocupação manifesta em não trazer para o município empresas poluidoras.
foi chamada a atenção, e é muito importante que isto se enfatize aqui, é que esta empresa não é uma empresa que venha fabricar os tais chips avançados, quer em relação à indústria médica, quer automóvel. Não é isso que está no objeto social dela, é efetivamente a metalização desses componentes, e não só a aplicação de aditivos avançados. Eu não sei se efetivamente estão ou não garantidas, portanto, todas as linhas e todas as obrigações legais desta empresa em relação ao impacto ambiental que isto possa ter na zona industrial. Está tudo a calcular. Nós vamos aguardar para ver, Sr. Engenheiro. 2020, e são questões Mas olha, fundamentais da aprovação da candidatura. o 2020 não tenho garantia nenhuma, nem, aliás, nós estamos propriamente a executar agora, a começar a executar, há um bocado falávamos nisso, o quadro 2020. Eu tenho muitas dúvidas que efetivamente... Agora, muito claramente, é importante virem estas indústrias ou não para o Conselho de Vouzela? Não, para criar emprego e para criar riqueza. Não, mas não emprego a qualquer preço. Há bocadinho falou Não, e é preciso salvaguardar efetivamente que elas não venham poluir. Sim, portanto, porque nós já garantido. Sim, pronto. Portanto, agora, não chega. Mas é favorável a estas empresas em Vouzela ou não? Estamos a falar de uma empresa. Não, duas. Não, estamos a falar neste momento de uma empresa. Sim. Portanto, não confundamos. Estamos a falar de uma É empresa importante, cujo não objeto é social é essencialmente a metalização desses componentes Não é e a aquilo aplicação de que aditivos falamos. avançados, ditos avançados, nesses componentes. Portanto, se efetivamente isto vai ter um saldo positivo ou não, depende do impacto que isto possa ter também a nível ambiental. É isto que eu estou e o alerta quero deixar aqui, portanto, em relação à instalação desta empresa. Concretamente ainda, falando das zonas industriais, nós temos, salvo erro, temos os lotes todos vendidos, não é, senhor? Quais são os lotes que falta vender? Se me permite que eu questione, não tenho nada aqui a questionar. Mas dos lotes vendidos, já agora, portanto, depois... Dos 12 lotes que estão, 12 lotes, se não estou em erro, porque eu não tenho aqui o número dos lotes da zona industrial, mas posso dizer que na zona industrial de Queirã houve uma empresa que se instalou, 3 que estão para iniciar as terraplanagens, e são empresas da região, super credenciadas, e posso evocar ou não, porque é público. Sistil tem 3,2 milhões para fazer investimento. Já tenho feito reuniões e intercedido junto do empresário para avançar com o investimento, porque tem 4 lotes desta zona industrial. Aliás, esteve na decisão, como sabe, e tem 30 postos de trabalho comprometidos com o município de Vouzela. A Metalaf, uma empresa que precisa de expandir e vai se localizar em Vouzela. Temos a ENEM, a Segrou, para interposto de frutos vermelhos para toda a região. Portanto, estas vão começar de imediato. Lá está, porque houve atraso do Portugal 2020 e tinham que ser alavancadas neste processo de financiamento. A verdade é que nós continuamos sempre a falar no futuro. Mas concretamente, Dr. Menezes, qual é o seu projeto realmente em termos industriais? Qual é o projeto do Partido Socialista? Eu acabei de dizer, portanto, que já lhe respondi isso há bocadinho, mas vamos voltar outra vez atrás. Portanto, todos os investimentos que venham para o município de Vouzela que não tenham impacto ambiental negativo são bem-vindos. Parece-me a mim é que não será a qualquer preço, é preciso perceber até que ponto, e sobretudo aqueles que apostem em mão de obra qualificada e residente. Isso é muito importante, porque nós, de facto, poderemos ter até... sei lá, uma unidade fabril que empregue centenas e centenas de pessoas, parte delas nem sequer são do município de Vouzela. Nós temos uma empresa na zona industrial que de facto emprega uma centena de pessoas e algumas nem conhecem a vila de Vouzela. É preciso que isto se note. Portanto, é preciso saber realmente, portanto, se de facto estamos a falar de empresas que contribuem para o desenvolvimento económico da vila e do concelho, no caso concreto da zona industrial do Monte Cavalo, ou não. Agora, o exemplo que apresentou, se cria este número de postos de trabalho, encantado da vida. O problema é saber, volto a repetir, do impacto ambiental negativo que pode surgir daqui. Depois há a questão do saneamento, que foi aqui trazida também em relação a algumas das nossas... Mas em relação, por exemplo, à indústria turística, como o Sr. Paulo Martins lançou, a questão da indústria turística, qual é realmente o projeto do Partido Socialista? O projeto do Partido Socialista é apostar na indústria do turismo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. O vetor do turismo é absolutamente essencial. Agora, a forma como ele se desenvolve... Há ideias concretas, obviamente. Ainda ontem tive o prazer de dizer isso na entrevista, ou na conversa que tivemos ambos. Portanto, e eu aposto, projeto do Partido Socialista, que me honro na equipa, que me honro de liderar, portanto, apostamos fortemente no turismo disseminado por todo o concelho, não só na sede do concelho.
Não só na sede do Conselho. E não só, portanto, em turismo, portanto, o turismo rural, portanto, que implica, de facto, investimentos às vezes muito avultados que as pessoas não têm. É o turismo em meio rural, sim, e é também, o Dr. Paulino falou nisso, é os alojamentos locais, é o turismo, mas entrosado com a economia local. Senão, de resto, muito pouco vale. Portanto, se efetivamente nós vamos para zonas que estão já em processo de desertificação aceleradíssimo e, de facto, não conseguimos que as pessoas abracem estes projetos, de pouco ou nada valerá levá-los para lá. Portanto, estaremos a falar de um turismo mais ou menos selvagem. O turismo em Vozela tem sido apenas um turismo de eventos, é isso? Não, antes pelo contrário. Eventos, o que temos feito é valorizar o comércio local e os produtos locais. Alguém está contra nesta mesa que o Festival da Vitela de Lafões e produtos regionais estão contra? Não, podemos a questão do Vozela Vila Natal, a questão do Constal e Carral e Vozela, a questão da sopa seca da Alcofra, descentralizado, como sabem, a Alcofra, o Festival do Peixe do Rio em Campia, a Feira da Vitela de Queirã, todos estes eventos são apoiados e promovidos pelo município, incentivados. E pode multiplicar por 2 ou 3, porque ninguém lhe vai dizer que isso não seja bom. O problema é fazer-se um estudo do retorno financeiro que isso traz ou não, porque o senhor pode somar a eventos, pode juntar mais 20 ou 30. Deixa-me dar alguns indicadores. O comércio local, como sabe, temos convocado o comércio local para preparar estes eventos, estes momentos. Por exemplo, o mercado medieval em Câmara, trabalhamos com as associações todas locais e com a junta de freguesia, por exemplo, que foi aqui falado, a questão do mercado medieval, mas só para ter uma ideia, e falando de dados concretos, quando entramos em funções havia, sabem quantas unidades havia a funcionar no município de Vozela, licenciadas? Havia 5 unidades, que correspondia a 37 câmaras. Sabem quantas unidades estão licenciadas hoje? 30. 149 câmaras. Sr. Engenheiro, se for a Lisboa, alguém lhe vai demonstrar que o número nos últimos 4 anos se calhar triplicou, que o Portanto, não, com certeza. Até que ponto é que o município de Vozela apoiou estas pessoas desde o início e as incentivou e lhes criou outras condições? Tais como acessos rodoviários. Deixa eu concluir. Temos o gabinete que criámos de apoio ao empresário e ao empreendedor, que damos apoio a estas empresas e a todas as outras, ao comércio local. Temos programas de... Mas já agora, qual é que é o balanço em termos de números? O Sr. Engenheiro tem os números todos do gabinete de apoio, já agora? Temos mais de 150 consultas no gabinete de apoio ao empresário e ao empreendedor. Em 4 anos? Não, desde 2015 para cá. Quando criámos 2014, meados até este momento. Portanto, temos feito um apoio, uma parceria com a AIRV, relativamente a este gabinete de apoio. Temos o GIP de apoio aos desempregados e às necessidades de emprego das empresas. Temos feito um apoio, e para estruturar, estava a dizer o plano de marketing, que fizemos, não sei se sabe, mas eu posso vir até oferecer, mas é que não trouxe agora comigo, criámos o guia Vozela Parque Natural Voa Caramulo. Eu conheço. E nos está um produto interessante e bem estruturado. Tudo o que é património, com os agentes económicos locais, e também a forma de visitar, seja de pé de carro ou bicicleta, porque, como sabem, inauguramos já este mandato, o primeiro centro BTT do distrito, falando aqui para o outro, no sentido de estruturar aquilo que é o património na região, em particular no concelho, e que parte dele até passa, um dos circuitos passa aqui pela antiga linha, ou seja, São Pedro Sul, a questão do centro BTT, em que estruturamos para cruzamentos e cada vez mais crescente, dos esportes da natureza, estruturamos um centro BTT, 200 km de trilhos, todos sinalizados, por onde? Todo o concelho. E, portanto, isto é um produto que está estruturado, como também fizemos a avaliação de todo o património natural, que verteu numa proposta de comunicação, numa proposta de estruturação, que foi o Parque Natural Voa Caramulo. E isso temos conseguido, inclusive com empresas e investimentos, em particular também nas unidades de alojamento local, de criarem, por exemplo, os bike hotel, com a bicicleta, criar unidades para promover a serra. Em Covas, em Edição, ainda agora foi premiado a ampliação de uma unidade com 120 mil euros para criar mais quartos. Sediado onde, senhora Engenheiro Ladeira? Está sediada em Adição? A Casa da Serra, em concreto, posso dizer isto porque é público, julgo que é o nome concreto, em que Memórias da Serra, exatamente, essa é em Covas. Adição, para concretizar, porque tenho aqui os dados, Casa da Natureza. E, portanto, foi premiada e vai aumentar o número de quartos para dormidas. A questão dos restaurantes. Apoiámos no âmbito de um programa que criámos, o Finicia, por exemplo,
um restaurante de, como sabe e conhece, de remodelação e trespasse que se verificou em Câmara. Foi apoiado por um apoio que temos com uma entidade bancária que o financia e regulamentado pela Norgarante. E, portanto, criámos estes mecanismos de apoio de proximidade aos empresários. Na área do turismo... Isto tem-se traduzido no aumento de visitantes, em termos económicos também há... Tem-se traduzido e a melhor forma é falar com os restaurantes para ver a afluência que têm por todo o concelho. Se formos a Alcofra, perguntar aos restaurantes da Alcofra da afluência que têm, por exemplo, para comer a sopa seca. Não só por a promoção do evento, mas também daquilo que é um produto diferenciador na Serra. Mas dizem assim que tem aumentado substancialmente. Exatamente. Pronto, não é a indicação que eu tenho também. E é curioso, já agora deixe-me só dizer uma coisa. Eu vou quase diariamente, muito próximo dessas localidades que o senhor disse, conheço as pessoas na sua globalidade e é curioso. E pode ser ignorância minha, manifesto aqui publicamente. Sim. Eu não conheço nenhuma dessas unidades hoteleiras, nem ADSAM, nem Covas. Posso lhe dizer os nomes, se quiser? Já me disse, mas eu não conheço. Portanto, quem são os gerentes, quem são os proprietários, de onde é que vieram, porque eu não os conheço. E depois a pessoa está a sentar num parque natural, portanto, sabe qual é a minha posição em relação ao parque natural. Já lhe ofereci o guia e, se reparar, estão lá estas casas e os rostos com uma cara. Eu não os conheço. Sim. Eu estou todos os dias, quase todos os dias próximo. Mas isto é o defeito do Menezes, desculpa, o defeito do Menezes, ou eles não existem mesmo? Mas eu não estou... Não, isso me diz que elas existem. Respeito perante as pessoas. Não, dizem que elas existem. Ainda lá hoje vou ver onde é que está. Não, e pode ir, porque eu ofereci-lhe em reunião de Câmara o guia, vou usar o Parque Natal do Acamulo, com este documento, em que são 280 páginas e tem lá os operadores. E estão lá a fotografia das pessoas. As pessoas têm rosto. Os negócios... As pessoas têm rosto. Agora, o edifício fisicamente existe. Sim, estão lá. As pessoas estão lá instaladas. E se quiser, posso falar aqui dos nomes, é isso que com toda a certeza que nós em direto... Eu penso que isso é uma intromissão à intimidade das pessoas que são investidoras e, portanto, estão licenciadas e, como tal, estão a ser apoiadas. É preciso saber se efetivamente se está a funcionar ou se não está a funcionar. Portanto, é isso. Não é entrar, se efetivamente ele está em atividade ou não. Uma coisa é o projeto, nós não vendemos sonhos, como eu lhes dizia há bocado, Sr. Presidente. É necessário saber se eles estão no terreno, se estão a trabalhar. Pode ter a certeza. Não estamos numa discussão da Câmara Municipal, desculpem. Parece mais que nós não temos tido discussões fúteis nas reuniões da Câmara Municipal, pode crer. Tem sido muito cordiais, de facto tem sido, mas eu estou a falar de casos concretos. Dr. Paulo Martins, há pouco falou em acessibilidades, enfim, quando falou na questão do turismo, como é que o Sr. vê o panorama das acessibilidades no Concelho de Vozela? Isto tem algumas propostas concretas? Temos que diferenciar aquelas acessibilidades que na realidade são cruciais para garantir... Aquelas em termos internos e também ligações ao exterior. Para garantir quer a mobilidade dos empresários, das pessoas e a fluência do trânsito normal, e temos que perceber também quais são os investimentos em termos de acessibilidade que também queremos criar para propiciar melhores condições ao turista que visita o Concelho e as freguesias, cada uma por si. E obviamente que existem regiões rurais que, pela sua especificidade e até pela sua distância à sede do Concelho, têm sido, não diria esquecidas, mas a prioridade não tem sido dadas a essas freguesias. E normalmente são algumas ou mais distantes, ou porque se calhar não têm um entendimento ou não têm uma expressão, se calhar até em termos conjunturais propícias para que a Câmara de Vozela olhe com particular atenção. Portanto, a nossa proposta, ou aquilo que nos preocupa cada vez mais, é realmente que, primeiro, que as acessibilidades melhorem, segundo, que a rede viária do Concelho melhore, terceiro, que haja mobilidade, e quando falo em mobilidade não é só criar uma estrada ou beneficiar uma estrada, é na realidade haver transportes que possam ser utilizados pelas pessoas, que no futuro garantam que as pessoas se podem deslocar à sede do Concelho para tratar de assuntos, inclusive assuntos de saúde, e esses transportes possam existir, pelo menos durante o período útil, ou quando não existe um período útil, que a Câmara Municipal, com o apoio de uma IPSS, por exemplo, ou de uma associação, ainda lhes possa dar, obviamente, que estamos também a falar dos bombeiros, lhes possa pelo menos garantir que esse transporte existe em período útil. E em terceiro lugar, garantir que o turista, não é só o turista de passagem, é o turista
que visita o concelho possa usufruir todas as potencialidades que o concelho tem. O turista muitas vezes, como disse aqui o engenheiro Rui Ladeira, não precisa de uma estrada autocatroada, porque é o do BTT, ou porque é o que vai à ecopista, ou mais, é o Costa Trails e que vem fazer um percurso e na realidade gosta de estar em contacto com a natureza durante muitas horas. E eu, felizmente, também os conheço, sou desportista também e também gosto, quer de BTT, quer de trail, quer de corrida. É mais uma das potencialidades que nós temos únicas, desde o Voga até ao Caramum, de demonstrar isso. Ou seja, nós não precisamos de alcatroar estradas, mas precisamos de garantir orientações, sinalização adequada e garantir que as pessoas estão claramente instruídas sobre que não devem poluir, o que é que devem fazer, porque muitas delas são as primeiras a proteger a natureza. E temos que potenciar essa capacidade que essas pessoas têm de melhorar a natureza, fazer com que isto tenha um retorno económico para o concelho, que isto propicie o turismo, porque essas pessoas gostam da natureza, gostam do desporto, mas também não se importam, obviamente, ficar durante uma semana a explorar esta zona, porque a maior parte das vezes não conhecem e porque ainda está em alguns lados, perdão o termo, em estado, não diria selvagem, mas porque realmente vamos desertificando cada vez mais determinadas zonas. E eu lembro de Carvalhal de Vermelhas, não obstante aquelas renovações que têm sido feitas com as eólicas, obviamente, parte da encosta do Caramum, agora, obviamente, com as obras do Voga, que vai abrir, por exemplo, podíamos abrir um caminho ali junto ao Voga, um caminho, não, que já existe uma estrada junto ao Voga até a Oliveira de Frades. As vias romanas, para quem gosta de fazer caminhadas, deveriam ter sido exploradas, não o foram até hoje. Temos uma aquilo que liga as termas a São Pedro. Uma vila pedestre. Eu gostava, já agora, esta pergunta é permanente. Esta pergunta é permanente. Eu gostava que o trânsito de Vozela estivesse ainda melhor. Não é revolucionário. Gostava que o trânsito em Vozela, pelo menos na rua principal, e preconizo, tal como aqui o Dr. Menezes, preconizo, devíamos ter uma outra variante em Vozela. Preconizo que deveríamos ter uma maior proteção do centro histórico da vila e preconizo que deveríamos abrir o centro histórico aos vozelenses, poderem andar de bicicleta, a pé. Já lá vamos. Preconizo que aí sim era a verdadeira aposta em que os turistas e as pessoas de Vozela pudessem andar de bicicleta, pudessem andar a pé, pudessem se deslocar de um sítio para o outro, e sim, aí garantir algum conceito de sustentabilidade, de transformarmos Vozela uma vila que na realidade pode ser diferente de todas as outras do país. A regeneração urbana está a correr bem ou mal? O que é que lhe parece? A regeneração urbana está a correr bem. Acho que até se gastou dinheiro em algumas benfeitorias, aquelas do centro da vila, em alguma pedra, mas isto é um conceito estético só meu. Não é nenhuma crítica pessoal a quem fez. Porque, obviamente, há técnicos competentes na Câmara que deram essa opinião. Eu ia passar agora aqui ao Boloto, que está com menos tempo. Olha, em relação às acessibilidades. Quanto à acessibilidade, a CDU tem novidades? Quanto às acessibilidades, o que a CDU pensa é o seguinte: Vozela, e eu repito que é a grande linha mestre que eu tenho, Vozela, né, não pode efetivamente desenvolver-se olhando para o seu umbigo. O que é que tem que fazer? Tem que pensar que de um lado estão umas terras, do outro está a barragem de Ribeiradio, o Voga. Né? Ora, nós temos de criar aqui estruturas e estradas, redes viárias, de forma que as pessoas rapidamente consigam e com alguma segurança consigam chegar ao concelho de Vozela. Nós temos uma outra variante ou uma outra ligação que devíamos também ter muita atenção nela, que é a virada para o Caramum. Portanto, quando Vozela criar condições viárias, entre outras situações, de forma a que consiga juntar-se às terras, juntar-se ao Caramum e juntar-se ao desenvolvimento que Oliveira de Frades vai ter com a barragem de Ribeiradio, porque a barragem de Ribeiradio não é só para tomar banho, aqui vai ser criado ali determinados desportos, né, inovadores. Quando conseguimos fazer isto, eu estou convencido que Vozela, em termos de turismo, começa a querer se desenvolver. Agora, se nós quisermos desenvolver o turismo sem pensarmos efetivamente, e o tema é este, sem pensarmos na rede viária, é efetivamente negativo. E aquela ligação de Vozela às termas, parece-me que tem estado comprometida. Eu ouvi o senhor engenheiro Rui Ladeira, foi chamado, eu sei que aquilo é uma estrada nacional número 16, mas há projetos, né? Há candidaturas, há formas, porque não digo um amigo, por exemplo, o estúdio e a gente, portanto, nunca estive, portanto, no executivo, mas, por exemplo, eu leio aqui
com todo o respeito que tenho pelo Vítor Figueiredo, eu leio ali que ele vai recuperar a Estrada Nacional número 16, está ali num cartaz. Então o Sr. Engenheiro não é capaz de, com humildade, dizer ao Vítor como é que tu conseguiste isto? Não consigo. Isso, deixe-me esclarecer, isso é pura demagogia. Não existe financiamento. Aliás, o anterior secretário de Estado, Sérgio Monteiro, havia um acordo de €500 mil no Orçamento de Estado do governo anterior para requalificar, não chegava, era preciso €2,5 milhões, entre Vozela e Termos de São Pedro Sul. Sabem quanto é que houve no Orçamento de Estado da Geringonça, o primeiro Orçamento de Estado deste governo? 0. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara de São Pedro Sul. Pergunto também qual é o valor que ele tem neste momento para esta obra. 0. Portanto, andar aqui, eu só me comprometo, e quando falo das coisas é com a segurança que elas efetivamente estão pedidas. E se a estrada é nacional, o município intercedeu, tive várias reuniões em Lisboa, no governo anterior, para conseguir desenvolver este projeto. E eu também gostava de saber o que é que o Partido Comunista até hoje fez para que, se para o turismo é tão estruturante a rede viária, eu acho que não. E no projeto intermunicipal, o que é preciso, o Paulino disse muito bem, é preciso acolher, é a vontade dos turistas que vêm por várias formas, não é só para que de carro façam turismo, é de bicicleta, é a pé, e é aí onde eu acho que Vozela e até a nossa região se deve diferenciar, porque tem especificidades da valia da natureza, a questão do seu património, que não tem que tudo ser com a abertura de grandes vias, porque não há dinheiro para isso. Então, se é tão importante, eu quero ver quais são os nos próximos dias. Mesmo para Vozela, aquela ligação Vozela às Termas. Se não fosse importante, eu não tinha ido defender. E não há possibilidade de um projeto intermunicipal. Eu peço desculpa relativamente às vias e relativamente aos chumos. Eu ainda hoje ouvi no jornal em que pela terceira vez o Estado português vai propor a Bruxelas novamente que uma linha ferroviária entre Aveiro, se não estou em erro, e Mangual, que já foi chumbada 2 vezes, seja novamente aprovada. O que eu preconizo é que esta estrada que nós temos entre as Termas de São Pedro Sul e Vozela, na realidade, ela não tem que ser alargada. Algumas das curvas, na realidade, têm que ser corrigidas. Portanto, eu penso que com algum esforço, há uma avalia técnica, a Câmara de Vozela, a própria Câmara de São Pedro Sul, tem engenheiros, nós conseguimos certamente justificar que até as curvas são contrassenso ambiental, no meio disto tudo, e de segurança. Portanto, é uma questão, de nós não nos sabemos ficar quietos, apenas, foi chumbado, então não posso fazer nada. Devemos insistir, obviamente, porque acho que é crucial. Mas insistimos e havia €500 mil que dava para substituir o piso e sinalizar. Mas nós íamos mais longe, que era torná-la mais turística e interligar Vozela com as Termas, que era criar um passeio com iluminação e ecopista, diretamente via rodoviária. E isso foi tudo. Havia €500 mil, neste momento o Orçamento está 0. Mas que repare, por vezes, quando queremos tudo, perdemos tudo. Vindo aqui a falar, portanto, quer seja em termos de infraestruturas viárias, quer seja, é quase tudo desagua no turismo. Como se efetivamente seja o único motor de desenvolvimento da região, e não é, tenham paciência. Portanto, é preciso notar que há efetivamente outros vetores que nós estamos a olvidar e, designadamente, no 60% da área do município que está coberta pelo Parque Natural, e parece-me que tudo isto se justifica pelo turismo, mas não, há de facto pequenas células que estão nesse 60% da área coberta pelo Parque Natural, que tem um dinamismo próprio, tem uma economia, uma forma de estar. Nós não estamos a falar portanto, é preciso perceber isso. Agora, não, mas é isso, mas, por exemplo, o Dr. Paulo diz-me assim, o senhor comunga da mesma ideia, nós não necessitamos ter essas estradas todas alcatroadas. Não temos mesmo. A verdade é que é necessário depois, de facto, promover a sua conservação, que é capaz de ser mais caro do que o alcatroamento. Que é preciso perceber, também estou de acordo. Não podemos fazer estrada só por fazer estrada. É preciso conservá-las e pensar... Sim, questionavelmente. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Portanto, não é só propriamente os trilhos pedonais ou os trilhos destinados à prática do PTT que, de facto, poderão promover a atividade ou a economia de uma determinada núcleo. A floresta, isso tudo. Olha, eu acho que já lhe disse em reunião de Câmara, queria dizê-lo aqui publicamente e dizer aos nossos ouvintes que há uma série de vias que eu conheço, outrora, ainda não há muitos anos, bastante com uma fluidez, com uma frequência, de tráfego bastante acentuada, e que hoje não consegue lá passar sequer a pé. Isto é importante, quer dizer, porque ao cabo e ao fim nós falamos nestas coisas como se vivamos
enfim, num paraíso idílico, e não é bem assim. É preciso, de facto, ir às raízes profundas, falar com as pessoas, entender-se com as pessoas, criar essas infraestruturas de elementos para que as máquinas agrícolas possam passar. Nos tradões principais temos feito um investimento significativo. Aliás, os colaboradores do município, boa parte deles estão nas juntas de freguesia. A Câmara Municipal paga ordenado, apoia o financiamento com os acordos de dissolução e que, efetivamente, estão próximos das populações. É uma forma de podermos corresponder rápido e de forma útil. Mas dizer relativamente às acessibilidades, foi a questão que colocou, nós quando entramos este Executivo, a prioridade foi as estradas que estão em pior estado de conservação, é essas que nós vamos intervencionar. Qual foi a primeira? Fornelo Monte. Fornelo Monte, Póvoa dos Escudos. Entretanto, em termos gerais e rápidos, só para relembrar, a estrada Serra, Alcofra, Espinho foi alcatroada. A questão do Porto Vaz e Afiais foi alcatroada. A estrada de Queiré até à Esteira foi alcatroada. Neste momento está em obra a Pantanha, Ventosa até Ansara. Vamos iniciar para a semana Queiré, Quintela e Gareia. Então isto não é criar por todo o Conselho a requalificação das estradas mais frequentes e mais necessitadas. Pois é evidente que sim, então, e o município... Então, mas olha lá, o senhor está a falar, o senhor lembra-se perfeitamente, e disse isso, portanto, em reunião de Câmara, nós sabemos que isto aconteceu, foi aprovado em reunião de Câmara, portanto, com a minha posição, que é sabida, portanto, com abstenção num caso e voto contra noutro, portanto, o senhor, algumas das obras que aqui está a falar, que são obras de manutenção e conservação que deveriam ser feitas, no meu entender, com orçamento ordinário da Câmara, o senhor recorreu ao empréstimo para as fazer. Sim, mas o que interessa portanto, é o senhor neste momento tem o município da região de Lafões mais endividado e é uma fonte do Instituto Nacional de Estatística. Sabe quanto é que pagamos de dívida em cumprimento? Pagamos a 3 dias em média. A questão das acessibilidades do engenheiro. E amortizamos 5 milhões de euros. Vamos deixar agora a está no plano de reestruturação da dívida. Diga-lhe, senhor Carlos Chanfra, por favor. Deixamos agora as acessibilidades, parece-me que está suficientemente esclarecido. Olha, só lhe queria pôr em relação às acessibilidades, responder, quer ou em relação ao Sr. Paulo, quer em relação sim, para passarmos outra questão, diga. Pedia-lhe só, sim. Faço isso em menos de 2 minutos. Diga. Primeiramente, e começo já pelo Sr. Beloto, quero felicitá-lo por se ter lembrado de uma coisa que de facto muita gente se devia ter lembrado antes. Felicito a CDU, o Partido Comunista, ou qualquer partido que faça isso. A ferrovia. A sua extensão da forma mais triste. E só o terem avivado essa chama e essa necessidade, que depois foi aqui enfatizada pelo Dr. Paulo Lima em relação... Vale a pena pensarmos agora na ferrovia. Aveiro Vilar Formoso, Aveiro Mangual. Uma passagem por Viseu e que alguém não quer que passe em Viseu. Isso é outra coisa. Portanto, é digno de registro. Em relação a uma via estruturante que o senhor perguntou, e muito bem, Sr. Engenheiro, qual é a via? Uma das vias estruturantes que defendia nas últimas eleições autárquicas, que orgulhosamente defendo nestas eleições, é efetivamente a construção daquela que era a variante sul da vila, que foi aprovada, que esteve financiada e por decisão política as verbas foram transferidas para o outro lado. Esta resposta impõe uma consciência... Há muitos anos. Há muitos anos. No Conselho, mas eu não estou a dizer que não foi vestido no Conselho. Foi uma decisão política que eu sinceramente lamento, com todo o respeito que as pessoas que a tomaram merecem. Mas que tenho de a lamentar, tenho, e acho que devemos todos, que é uma questão que nos preocupa, e cuido que o senhor também não está ausente dessa preocupação, é essencial, inclusivamente, para optimizar e dinamizar a utilização do nó da A25 em Ventosa. É essencial para a expansão urbana da vila, desejável que neste momento gravita em torno de 2 polos. Um polo histórico e outro polo de construção recente, que é o bairro da Serra, a zona do Sampaio, e dali não saímos. E é necessário expandir a vila. Portanto, mas eu não concordo com esse modelo. Pois sabem, é provável. É por isso que nós estamos em posições diferentes e é salutar que assim seja. Mas eu não gosto da variante sul. Não já agora também gostava de profundizar depois o meu modelo. Uma das imagens de marca de Vozela é aquela ponte e aquela zona emblemática do Zela. Esta ponte ia criar uma ponte em betão e cortar aquela zona mais emblemática. O que é que se... O problema é que não corta, sabe? Não corta, desculpa. O problema é que não corta. Isso é uma questão estética. Vamos ser breves nesta questão. É uma questão estética. E como sabe também qual é a minha posição, de expansão e alargamento da vila, naturalmente terá que ser desenvolvido para a zona de Fatalonços e a zona de, neste caso, peço desculpa, Ventosa, Monte Cavalo e Ventosa. A área envolvente de Vozela.
e não tem que mas ser... é disso que estamos a falar. Não, mas não é fazer a variante preconiza, que é criar uma ferida brutal naquela zona. Não é uma ferida, não é uma ferida. Esse foi o argumento e não é... um projeto à data de 1 milhão de euros. Desculpe. E esse dinheiro foi investido noutros investimentos estruturais para o Conselho, portanto o dinheiro não saiu do Conselho. Não estamos a dizer que alguém desviou o dinheiro do Conselho. Agora, o senhor chamar a isso uma ferida que é complicado. E quando falamos de intermunicipalidade, sobretudo só termina, concluo no raciocínio, quando falamos de intermunicipalidade e falamos do aproveitamento do Norte Ventosa, de Parque de Campismo, a eventualidade de poder ser a Fatãonços, a eventualidade de poder ser às Termas, colocaria a cidade de São Pedro Sul e as Termas a escassos minutos da A25, permitiria ter de facto e apreciar toda a beleza paisagística de que Vouzela se pode ufanar, permitiria que de facto Ventosa se espraiasse, Vouzela se diga. Em relação à variante sul, parece-me que já vimos que estão em discordância, mas aqui o Dr. Paulo... Não, relativamente à variante sul parece que há alguma concordância. Na realidade eu também preconizava a variante sul, mas não conheço em concreto. Não conheço em concreto. Mas os projetos são alteráveis e são adaptáveis, respeitando obviamente a beleza que existe e respeitando o património que existe, sem dúvida nenhuma. O modelo que nós preconizamos relativamente ao desenvolvimento da vila, e eu aqui peço desculpa por discordar, porque existe uma descanalização por 3 pontos dispersos. Eu penso que os recursos, quer nós queremos, quer não, e apesar do desenvolvimento que estamos a ter neste último ano, continuam a ser escassos e vão ser escassos no futuro. E nós gostaríamos de estudar o desenvolvimento urbano da vila, e aí concordo com o engenheiro Rui Ladeira, do Monte Cavalo até Bilhariga, que está na centro da zona industrial. E uma vez que os recursos vão ter que existir relativamente para a zona industrial, portanto também devíamos perceber se podemos aí fazer, e atenção que eu estou a dizer, estudar o desenvolvimento, perceber se temos aí um potencial modelo urbano também para fazer crescer. Portanto, após os estudos, após verificar esse impacto e racionalizando os meios que nós temos na Câmara, aí sim poderíamos avançar. Paulino, já temos isso avaliado e é possível 4, 5 hectares nesta zona que foquei, como também em Fatãonços e Ventosa, poder ter 10 a 12 hectares para urbanizar com equilíbrio, com a harmonização com o ecossistema e com os espaços, criando qualidade de vida para as pessoas e para as famílias que querem instalar. Portanto, essa é a minha visão, não colocando em causa, desculpem eu ter uma galinha dos ovos hoje que nós temos, que é uma vila bonita e que se precisa de expandir, estamos todos de acordo, certamente, mas que não pode colocar em causa aquilo que é a marca e a matriz que tem única e que toda a gente reconhece, e farão o favor de perguntar a quem nos visita e vejam, por exemplo, o que é que dizem os nossos técnicos do Posto Turismo, que trabalham todos os dias com os estrangeiros, com os turistas nacionais, o que é que diferenciam, não conheciam Vouzela e porquê é que gostam de Vouzela. Pelo acolhimento é certo, pela gastronomia é certo, mas sobretudo pela paisagem, pela ponte, que é um espaço emblemático e que tem que ser... Mas ninguém vai fazer implodir a ponte, Sr. Engenheiro. Não, o problema ninguém vai estragar a ponte. O projeto como dizia aqui muito bem, portanto estes projetos são adaptáveis. É uma ponte então completamente descaracterizadora, mas... Não, é que nós não vamos colocar, ou não se pretendia colocar a ponte de betão em cima do viaduto. Não é em cima. Não, como se diz muito bem, os projetos são adaptáveis, portanto, e é uma questão de se fazer um pequeno desvio, que aliás já se falou imensas vezes nisso, a imprensa focou isto. Muito bem, eu conheço o projeto. As vossas posições. E tudo é possível, e nós temos um exemplo que lembrei-me agora. Israel era um deserto e hoje em agricultura é um dos bons países e, portanto, tudo é possível. Agora, eu não sei qual é a pergunta que a CDU pretende dar mais autonomia às freguesias. Acha que a gestão atual é uma gestão muito centralista e que serviços é que a CDU entendia que deviam ser deslocados para as freguesias? Olha, quanto à questão das freguesias, assim, eu já disse isto, eu daria autonomia às freguesias, total, delegava as competências. Eu entendo que o Presidente de Junta, estando perto do seu povo, né, da sua população, ele consegue desenvolver um trabalho melhor, né, do que efetivamente estar centralizado na Câmara. Eu entendo também que o desaparecer das uniões de freguesias também é importante, é uma situação que esse debate não nos leva a lado nenhum, porque isto tem que ser decretado, né, e revisto em outras instâncias,
mas acho que nós devemos lutar para que as uniões de freguesia acabem de uma vez por todas. E eu ouvi, e bem, do Dr. Menezes, que não se percebe como é que Vozela, sendo uma vila urbana, né, freguesia, e para se dizer isso, não é urbana, né, como é que se consegue juntar estas duas freguesias? Como é que é possível um indivíduo com dificuldades de mobilidade vir de Passos de Lharigues à junta de freguesia que está sediada em Vozela? Portanto, eu entendo que esta é uma medida, mas... Não há impedimento em Passos de Lharigues. Há impedimento, portanto, isso está resolvido. Não, diga-me uma coisa, Sr. Ministro, o senhor é a favor da União de Freguesias? O senhor sabe a minha posição, sabe que sempre fui contra a União de Freguesias. E agora que a Geringonça se entende, resolva o problema. E sabe a minha posição pública, que tive sempre, sou contra a União de Freguesias. Sempre digo isso e sabe bem dessa posição. Agora, a Geringonça tem a maioria no Parlamento, acho piada quando o senhor quando enfim, se incita um pouco mais e diz isso. Mas é verdade, o senhor utiliza em termos pejorativos o termo Geringonça, como se efetivamente... Já vimos que isso é ao contrário. Não, já vimos Geringonça, até pode chamar outro termo mais pejorativo, desde que faça o que fez a Geringonça, não é? Nós também já vimos que se estressam contra as uniões de freguesia, já agora gostava de ouvir a opinião do Dr. Paulo relativamente às uniões. Na realidade, nós hoje em dia temos uma realidade que é legislativa, portanto, essa realidade que é legislativa e que funciona em alguns lados e noutros lados não funciona tão bem, terá que ser alterada de acordo com independentemente de funcionar bem ou mal. Em algumas foi benéfico, na realidade, noutras foi menos benéfico. Mas neste caso em concreto, aumento de custos, de Vozela e Vilharigues, na realidade também é preciso perceber que o plano de crescimento da vila de Vozela inexoravelmente vai passar por Passos de Lharigues, porque temos ali um acesso. Concordamos. Portanto, na realidade, Passos de Lharigues, se todos nós daqui a 100 anos não estaremos cá, não estaremos cá e teremos uma zona urbana que na realidade vai englobar Vozela, Passos de Lharigues e eventualmente estaremos em São Pedro Sul. Porque o raio é tão pequeno, portanto temos que perceber que há ali uma centralidade. E eu penso que isto é uma discussão, peço desculpa aos colegas, mas para mim é um bocado infrutífera porque está ultrapassada. Mas é infrutífera qual, Sr. Soutor? Qual é que acha a pergunta que me estavam a colocar relativamente à União das Freguesias, e eu estava a responder neste caso em concreto, porque foi o caso que vocês os dois estavam a discutir, relativamente a Passos de Lharigues e a Vozela. E atenção que eu moro em Passos de Lharigues, portanto, na realidade conheço bem o que é que aconteceu e esta é a minha posição relativamente a esse... Eu só falo claramente, não é a favor ou é a favor? Desculpe que eu não tenho... O que eu estou a dizer é que foi uma decisão legislativa e há de ser uma decisão legislativa. Não, foi uma decisão política. Não cabe, sim, mas que eu saiba política e depois passou para o papel, não é? Legitimada pelo legislativo. Claro, estamos a terminar o nosso tempo. Podemos falar de troicas, não queria, porque é infrutífero. Mas o senhor merecia isso, que efetivamente falasse na troika. E esses 4 anos que passaram da Geringonça da direita foi das coisas mais cruéis que o povo português mas agora não é para nós. E o país valeu ter que ser a direita a resolver o problema. Mas nós não estamos cá para falar disso. A cultura, quando for necessário, o Sr. Chan vai-nos convidar a todos, que eu tenho todo o gosto em participar num debate desses. A cultura é quase sempre um parente pobre dos programas eleitorais e dos próprios mandatos. Que projetos é que a CDU tem para eu acho que é setor da cultura em relação até novos espaços, equipamentos, tem algumas ideias novas? A cultura e o desporto, no meu entendimento, deve estar sempre paralelo e sempre na linha da frente, como está o desenvolvimento do Conselho. Debatemos aqui o turismo, as zonas industriais, o apoio à agricultura. Eu acho que a cultura e o desporto é extremamente importante e tem sido realmente desprezado. Eu entendo que... desprezado porque tem sido desprezada a nível geral, não é? E agora vamos a nível interno. O que é que acontece? Acontece é que, normalmente, o que é normal que as câmaras façam é, chegam no início do ano ou em determinada época do ano e há que distribuir X de subsídio ao grupo desportivo tal, ao rancho tal, e depois há aqui como que um distanciamento, quando já tens o subsídio, acabou. Não pode ser assim. Eu entendo que nós devemos chegar aos locais, às freguesias, às aldeias
e perguntar às pessoas que tipo de cultura, que tipo de desporto é que eles pretendiam, qual é, em função daquela aldeia, em função daquele local, o que é mais tradicional, se é um rancho de futebol, se é o futebol, ou se é um rancho folclórico, se é o futebol, e aí dinamizar, não passar só pelo subsídio, não é? Portanto, tem que fazer programas, projetos, de maneira a que valorize, e isso faz também com que, e aqui é que é importante, tudo isto não é só acessibilidade, também estas questões, isto faz com que as pessoas, tendo ali também nos seus momentos de lazer, ter ali divertimentos, ter ali coisas que são benéficas inclusive à saúde, não é? E que fazem com que os seus filhos também estejam presentes, isto faz com que as populações se fixem também, não é? Porque um casal, e acho que foi o Dr. Paulino, o Dr. Menezes que disse, acho que foi o Dr. Paulino, que disse, eu se quiser, eu sou um casal com 30 anos, tenho um filho com 10 ou com 15 e quero ir viver para Fornelo, mas não tenho internet, não tenho condições, não é? Ora, essa criança vai desanimar, ela vai fugir, não é fugir pela estrada fora, mas ela vai tentar convencer os pais para se ir embora. Portanto, nós, acho que a Câmara, para além dos subsídios que tem dado, acho que tem que ter uma preocupação importante, estar ao lado dessas associações e investir nessas associações, no desporto ou na cultura adequada e daquilo que eles pretendem, de forma a que as pessoas se sintam realizadas e assim se fomentam. Deixe-me só dizer isto, o que vale é que o Eduardo Beloto não mora no Conselho de Vozela e não o conhece, porque não está a falar da realidade de Vozela, porque ele é completamente distinta daquilo que está a dizer. E perguntem às associações, temos dezenas delas, qual é a proximidade e o trabalho que o município de Vozela tem feito com elas. E não precisamos de lhes perguntar nas aldeias e ir verificar se querem criar o rancho, se querem criar o grupo de BTT ou de percurso pedestre, outra coisa qualquer. Temos associações que é por vontade das coletividades, da comunidade local, e elas, e temos isso regulamentado, e o Dr. António Menezes é testemunha disso. É proposto um projeto, inclusive as instalações que temos das antigas escolas ou outras públicas, cedemos-las para criar a sede. Segundo, damos apoio anual, damos apoios pontuais. É preciso reabilitar, como é o caso, por exemplo, de Levices, quis fazer a sua própria sede, o município apoiou, com regras, com regulamento, um apoio parcial, que também tem que ter o envolvimento da comunidade local e eles têm que fazer iniciativas para se envolver. Porquê? Porque tem um grupo de bons, tem um grupo de cantares e estão sempre disponíveis e, portanto, tem havido uma grande interação, sejam culturais, recreativas ou de índole desportiva. Todas as associações são tratadas com brio, com rigor e com atenção. E basta ver o movimento associativo que existe em Vozela relativamente a outros municípios. Não quero acusar ninguém, mas reparem qual é o movimento, o trabalho cultural associativo que é feito no nosso concelho. Segundo, e não é dar o apoio anual, é tudo avaliado ano após ano em função da atividade, das iniciativas que tem, das crianças no desporto que estão envolvidas nos projetos, seja no futebol, no handball, na natação, na ginástica, no ténis de mesa, no atletismo, várias modalidades. Temos em função das vontades. Outros concelhos só têm uma modalidade ou duas. Nós temos 7 ou 8 modalidades, todas federadas. Só para dizer, estamos a falar de cultura. Curto. A cultura. Fazemos isto e fizemos uma coisa. Ali na aldeia e na freguesia do Dr. António Menezes, que foi registar e colocar em CD e num livro, fazendo jus à memória de quem esteve e quem está, as vozes vermelhas. Fizemos este trabalho. Estamos a fazer e estamos a programar para outros grupos, as vozes indeléveis e reconhecidíssimas por todo o país, das vozes vermelhas. Fizemos esse trabalho de registro da memória e de reconhecimento a quem lá anda há muitos anos. E mais, a questão da cultura também tem a ver com o património. As torres medievais de Vilharigos e de Algofra, estamos com uma candidatura que vai ser aprovada, já o sabemos, para colocar conteúdos para receber melhores turistas e dignificar aquilo que é a memória de século XII, de século XII e cumprir uma função plena daqueles espaços. Suas propostas no campo da cultura? Não divergem muito, sabe? Portanto, não fica nada mal, nem vimos aqui para divergir no que não devemos divergir só por divergir. Portanto, há de facto, e está nos nossos projetos políticos, o desenvolvimento de todas, e a contribuição para o desenvolvimento de todas as associações do município. Apoiar todas aquelas que venham a aparecer no município. Dinamizar todos os movimentos que visem
assegurar a continuidade das tradições do património etnográfico e etnológico do município. Isso sim está, de facto, nos nossos horizontes. E, portanto, todas as atividades, todos os apoios que possam ser canalizados para este fim, nós estamos cá, espero estar lá para isso. Nesses 4 anos, o que é que verificou relativamente à cultura do Conselho? Eu volto a repetir-lhe, não há, de facto, grandes divergências em relação aos apoios que são dados. Há sim, quanto ao modus operandi de os dar. Portanto, e aí é que poderíamos ter algumas, o tempo se calhar já não nos deixa ir muito longe disso, mas aí é que poderemos ter, de facto, algumas divergências. Nós temos um gabinete de apoio ao associativismo no Conselho. Pois, mas por aí eu sei que sim, eu sei que evidentemente... Então, Menezes, que estamos... Mas olha que eu juro que só agora comecei. Não, mas gostemos. Dr. Paulo Martins. Então, mas... Bem, se tem alguma coisa a concluir, rápido. Se quer concluir? Rápido. Eu cedo-lhe parte do meu tempo. Não quero, quer dizer... Não, mas... Bom, então eu vou avançar. Relativamente ao... Tem certeza que os relógios são fidedignos? Relativamente ao modelo cultural que tem sido vindo a ser levado a cabo pela Câmara de Vozela, cultural, eu entendo que, não obstante tudo o que tem sido bem feito, e vou pegar nas palavras do Dr. Menezes, é positivo. Eu gostava de complementar de um âmbito mais geral. A cultura também é inclusão. E nós temos que olhar o fenómeno cultural como um fenómeno inclusivo. E quando eu falo em turismo e falo em transversalidade, a cultura também pode ser aplicável a este conceito. Ou seja, nós, tal como o engenheiro Riladeira disse, é muito positivo recolher estes cantares em Carvalhal de Maravilhas, recolher fenómenos gastronómicos que se calhar temos no Conselho já perdidos e explorá-los novamente, mas também é preciso mantê-los vivos e trazê-los à sede do Conselho, e quando houver eventos, aí sim, não é uma vez ao ano, é promover nas alturas. Eu não estou a dizer que não tem sido feito, temos que melhorar isto e não só colocar isto localmente, temos que colocar isto no país inteiro, e temos que perceber que o país inteiro hoje em dia é a internet, temos que perceber que é uma câmara de um smartphone, e temos que perceber que hoje em dia basta atrair 4 ou 5 turistas importantes que eles vão passar a palavra e no ano a seguir podem vir de 100. Portanto, tudo isto é importante, e a cultura, as tradições que nós temos no nosso Conselho são importantíssimas, temos que as continuar a incentivar cada vez mais, mas temos que fazer esta inclusão também do nosso património, que tem mais idade hoje em dia, que está a ter uma longevidade cada vez maior, trazê-lo também um bocadinho para as atividades esportivas. Muitos deles ainda são resistentes às atividades esportivas, incluí-los, por exemplo, nas piscinas municipais que nós temos, e dar-lhes essa possibilidade também de ter aulas, e como tal, é essa a nossa proposta, é aumentar ainda mais aquilo que já está a ser feito. Estou de acordo. A hidroginástica, os séniores, temos uma universidade sénior, com sim, eu conheço. E temos hidrosénior, e temos atividades para os nossos idosos permanentes para os integrar, como disse, e bem a inclusão com a SOL, fazemos um trabalho. Temos que garantir que venham mais ainda, Aqueles que estão disponíveis, alguns são um pouco mais resistentes. Ora bem, estamos mesmo em cima da hora, eu vou dar 2 minutos a cada um para considerações finais. Ia começar aqui pelo Moloto, de acordo com o sorteio que foi feito. Moloto, 2 minutos para considerações finais. Aquilo que nós, a CDU, pedimos ao povo de Vozela, e que nós viemos a dizer, quer na comunicação social, quer de proximidade, é que no dia 1 de outubro o voto é importante, como é importante em todas as eleições. Nós não devemos jogar com que o voto fora, no sentido em que eu não quero saber, ou porque o candidato A ou o candidato B é meu familiar ou é meu amigo. Não, nós temos que ir pelas propostas, pelas ideias, pelo trabalho, e acho que a CDU tem tido, portanto, há falta nos órgãos autárquicos do Conselho de Vozela, há falta de vozes da CDU. Eu acho que é importante, e nós temos trabalho feito ao longo do país, e acho que é importante nesse aspecto, e o que nós pedimos é que em 1 de outubro se faça uma reflexão profunda e que a CDU possa realmente estar presente nos órgãos autárquicos para, quanto mais nos seja, intervir e trazer para a população tudo o que se vai passando dentro do seio da Câmara,
que os ouvintes acabam só de 4 em 4 anos de saber o que é que se passou, o que é que está bem, o que é que está mal. Não, eu acho que a intervenção, a proximidade, as pessoas devem estar informadas, bastante bem informadas, e esse é o papel, normalmente, da oposição. Dizer também que, comum com algumas ideias que aqui foram colocadas, mas, no meu entender, e é a minha linha mestre, é que quer Vozela, fundamentalmente, porque está um pouco mais atrasada, quer São Pedro Sul, quer Oliveira de Frades, no meu entender, só se consegue desenvolver se os 3 presidentes, as 3 câmaras se unirem e fizerem candidaturas em conjunto, de forma a que possamos rentabilizar aquilo que a natureza nos deu, que foi a região de Lufões, rios, serras, temos as termas. Eu acho que Vozela já há muito tempo que devia ir buscar o turismo das termas com outras vias. Tá. Doutor Paulo Martins. Antes de mais, gostava de apelar ao voto, obviamente, é um dever cívico, mas também, mais do que o dever cívico, penso que é uma obrigação, uma vez que são eleições autárquicas, e na realidade este é o destino que cada um tem depois nos 4 anos. Portanto, quem não vota não se pode depois queixar que não sabe a quem é que se há de dirigir para dizer ou para pedir aquilo que já deveria ter sido feito. Em segundo lugar, a candidatura do CDS-PP, e a qual eu encabeço, é uma candidatura que na realidade, segundo o meu ponto de vista, é inovadora em algumas das funções e em algumas das propostas, um pouco mais arejada relativamente ao que já tem existido nos últimos anos, e queremos pôr Vozela como uma das pequenas vilas mais conhecidas de Portugal. Tem todas as potencialidades naturais para isso, tem as potencialidades sociais, tem as potencialidades culturais e tem as potencialidades paisagísticas. Temos um concelho com tesouros que ainda não foram explorados e têm que ser dinamizados, desenvolvidos e criar riqueza, porque ela existe em estado natural, transferi-la para a sede do município, essa riqueza. É verdade que é necessário fazer investimento, quer nas pessoas, quer em atrair outros investidores que o consigam desenvolver de acordo com o que é a nossa proposta. Por último lugar, penso que o mais importante de tudo é que estas eleições sejam para o bem-estar de todos os voselenses. Os voselenses devem estar em primeiro, sem dúvida nenhuma. Temos que criar condições para o futuro e, portanto, todos nós temos que ter consciência que não é numa política de 4 anos que se define o futuro, nem que se atrai de repente ou se inverte este conceito de natalidade, mas é pensar em 4 ou a 8 ou a 12 anos. E por isso é que nós nos candidatamos, por isso é que estamos aqui para ganhar a Câmara, obviamente, de Vozela e para colaborar para que cresçamos no longo prazo e não no curto prazo de 4 anos. Obrigado. Muito bem. Engenheiro Rui Ladeira. Eu queria também, naturalmente, apelar ao voto de todos os voselenses e dizer-lhes que durante estes 4 anos últimos estive em funções e sinto hoje a minha consciência completamente tranquila naquilo que foi a missão que me foi confiada e no sentido de dar o melhor de mim e da minha equipa e colocar ao serviço do meu conhecimento e da minha equipa e também dos colaboradores que administro em prol do desenvolvimento do concelho. No desenvolvimento económico fizemos um trabalho determinado a captar investimento, a criar infraestruturas para conseguir criar mais oportunidades de emprego e resolver os problemas dos desempregados e das famílias que no momento que entramos em funções necessitavam de facto de apoio. Julgo que em termos genéricos conseguimos, mas há muito ainda a fazer. E portanto é um projeto que não finaliza aqui, tem que ser continuado. Criámos mais de 100 postos de trabalho neste momento, mas estamos comprometidos em 2 empresas que falei aqui hoje durante o debate, mais 96 postos de trabalho que estão comprometidos de acordo com o quadro comunitário de apoio. Estamos a conseguir criar e captar pequenos investimentos que são relevantes, quer no âmbito do comércio local, quer nos parques industriais, e que vamos ter nos próximos anos frutos. Isso poderá corresponder às necessidades dos nossos empregados, mas apoiamos a educação, a cultura, as nossas crianças, a todos os níveis de ensino. 15% do orçamento do município é direcionado para a educação, 10% é direcionado para o ambiente. Criámos um turismo, conforme aqui foi dito, e orgulhamos disso, um trabalho de um turismo diferenciador, de qualidade, de natureza, daquilo que nos diferencia da gastronomia, do património, o que faz com que hoje Vozela seja um concelho que está no radar, que está na moda, mas que cria economia, porque não é só estar na moda e ser atrativo. O concelho de Vozela é, sobretudo, também conseguir criar a economia que todos ambicionamos.
E dizer outra coisa muito importante, é que criámos um projeto em que investimos e resolvemos problemas em todas as freguesias, e há investimento por todas as freguesias, e portanto agradecer a oportunidade da Lafões e sobretudo também deste momento de discussão e de confronto e de pontos de vista com os meus colegas. Dr. Menezes. Ora bem, ficaram aqui bem patentes as convergências e também as diferenças que subsistem nestas 4 candidaturas. São 4 projetos diferentes, portanto, tenho a certeza absoluta que os nossos ouvintes acompanharam com atenção este debate. Deixavam aqui 2 ou 3 pontas soltas que eu aproveitava estes 2 minutos para focar. Uma delas tem a ver com a intervenção no meio rural e a valorização dos produtos endógenos, portanto, a valorização do setor primário e a importância que ele tem no entrosamento que é possível fazer, desejável fazer e que até sempre se fez entre o comércio local e o turismo. Falámos muito sobre isto, mas não falámos, sobretudo sobre o turismo, mas não falámos do setor primário e da exploração das suas potencialidades. Com o respeito que se impõe, mas diria aqui ao Sr. Doutor Lino que é preciso, não bastará se calhar pôr os nossos idosos a andar de bicicleta e pô-los a nadar, porque não é isso só que lhes traz felicidade, nem é isso só que vai transformar o meio rural. Estes projetos diferenciadores, portanto, à parte esta notazinha solta, estes projetos diferenciadores permitem que os nossos eleitores possam decidir em consciência. São, repito, projetos com diferenças notórias e que apontam para caminhos que, ao cabo e ao fim, visam a melhoria das condições de vida de todos os voselenses. Por formas diferentes, eu orgulho-me de facto do caminho e das propostas que tenho apresentado ao eleitorado, que quero ter a felicidade de consolidar no próximo dia 1 de outubro, e é por isso que estou aqui na Rádio Lafões, e é por isso que eu agradeço aos senhores, ao realizador do programa, ao assistente, ao bom amigo Paulo Fernando, pelo apoio dado, e cumprimento os nossos ouvintes, desejando que, efetivamente, no dia 1 de outubro todos vão votar e que escolham em consciência qual o rumo melhor. Muito bem, muito obrigado a todos. Estes ouvintes, foi o debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vozela, pelo PSP Engenheiro Rui Ladeira, assim do Eduardo Couto, Dr. Paulo Lino Martins, e pelo Partido Socialista, Dr. António Menezes. E então, até uma próxima oportunidade.